Olá, gente, tudo bom? Estou aqui de volta para mais um episódio do podcast Fuji X Lovers e muitas aventuras, muita história. Esse podcast é cheio de história. E hoje eu trouxe mais um personagem da fotografia brasileira, muito interessante, que tem muitas histórias também. E a gente vai falar aqui desde os seus trabalhos fotografando a vida selvagem na África até eventos e retratos, e vai ser bem interessante. Obrigado pela presença tua aqui no podcast, Cris Bugart, é isso? Burgard. Bugart. Eu tenho crise de identidade, tá? Porque assim, até minha mãe me chama errado. Ela me chama de Christopher, não tem ER. Ah, é? E aí cada um que eu falo, Não ó, tem problema. cara, fui padrinho de casamento dos meus melhores amigos, o convite chega errado até hoje. Então assim, Mas o meu namoro o pessoal erra muito também. você entende É. então, né? É isso. Mas o prazer é meu de estar aqui, cara. Legal. Você bota a gente, tá falando isso, né? Você bota a gente em voga, mas a estrela é você, velho. Você tem de carreira aí, de história boa também, é brincadeira, né? Pô, legal. E, cara, foi muito legal. A tua indicação veio do Marcos, né? Gente Prado. finíssima, A gente finíssima, gente cara. entrevistou ele aqui, brother, parceirão. E, pô, fui dar uma olhada, muito legal o trabalho teu. Até falei com o pessoal da Fuji que eles tinham postado uma coisa sua, um Da- material O teu. pessoal da X-Series Brasil, É, isso, o pessoal da agência que faz a Fujifilm. justamente. E aí eu fui olhar tudo, entramos em contato, pô. É legal que assim, é um rolê aleatório. Eu não sei como que eu vou traduzir isso para inglês, mas Tem algumas coisas que não dá. Tem algumas coisas que é difícil. Mas então, rolê aleatório é algo que são coisas feitas completamente diferentes. É um pouco imprevisível, né? De repente o cara tá fazendo uma coisa, você vê outra, assim, fala, cara, é difícil. A gente tá falando sobre isso, que o ser humano ele é binário, ele quer compartimentalizar, que é mais fácil dele entender, né? É. Mas é a vida, né? A vida é complexa. Principalmente eu acho que é o brasileiro, né? O brasileiro tem essa característica muito da gente é muito versátil, né? O brasileiro sempre está pronto para fazer as coisas mais diferentes possíveis e a gente fala no Brasil uma expressão que fala se virar. Não tem tradução em outra língua também, mas Justamente. ser capaz de fazer coisas diferentes, fazer atividades diferentes Isso. e improvisar, né? É. Que é um. Estão inventando até um termo no mundo corporativo para isso, que é o coeficiente de viração. Ah, é? Não Que é o sabia. quanto você consegue se virar. Te dá, sabe, missão dada, missão cumprida? Esse é o brasileiro. Mundo corporativo brasileiro, né? Exato, justamente. Pô, legal. E aí eu queria que você contasse um pouquinho da tua história, como você começou na fotografia, né? E aí depois eu quero saber Você se casou há muito tempo? Você estava me falando. Tem 2 anos. Tá. Tem E aí 2 eu anos. quero saber da transição tua para trabalhar profissionalmente. Sim. E A dolorosa transição, né? eu sempre fui fotógrafo, então eu nem sei como que é me transicionar. Mas assim, e como que foi também? Eu acho que foi tudo ao mesmo tempo, né? Você ficou profissional na época que você estava mudando para Fuji, foi mais ou menos isso, né? E casou, foi mais ou menos. Foi. Conta aí. Justamente. Bom, assim, tava falando pra você antes também, eu me considero aventureiro e curioso muito antes de ser fotógrafo, né? Então, a primeira vez que eu tive um celular minimamente decente foi por volta de 2014, quando, curiosamente, eu fiz aquele intercâmbio do Ciência Sem Fronteiras, na época lá da Dilma, Uhum. e foi a primeira vez que eu consegui comprar um iPhone na minha vida. Acho que era iPhone 4 ou 5, não me lembro. Você fez aonde? Eu tava em Munique, na Em Alemanha. Munique. Eu morava a 2 quadras da Oktoberfest, então pensa, né? Putz, Durante 2 semanas tinham 10 pessoas na minha casa, nossa. num apartamento de 17 metros quadrados. Pensa. Eu fui uma vez. Então, Adorei, assim, cara. lá eu não sabia disso na época, mas lá tava nascendo aquela coisa do fotógrafo de rua, que Uhum. ficava com intercâmbio, sozinho, né? Ficava dando um rolê na rua, viajava sozinho, ficava com a câmera lá tirando foto pra tudo que é lado. E ali isso começou a nascer ali, apesar de eu não saber na época, né? E aí quando eu volto do intercâmbio, a única coisa que eu queria saber era preciso comprar uma câmera. E aí tinha uma câmera velha parada lá em casa, era uma Canon da minha mãe, acho que 1000D, sei lá, câmera de 2009. E aí peguei a câmera dela, ela ciumenta e tal, mas peguei a câmera dela, isso já era 2016, e eu comecei a tirar foto. Só que naquela época eu só carregava a câmera em viagem, né? Eu adorava viajar,
Eu tô falando, são mistura de alemão com sergipano, né? Tá no DNA do alemão esse negócio da viagem, cara. Alemão gosta de viajar. O carro mais caro que meu pai comprou na vida até hoje deve ter custado 30 mil reais, mas o cara viaja todo ano, entendeu? Então você vê a prioridade da pessoa. Eu cresci assim. Então comecei a carregar a câmera pra viagem. Só que viajava 1, 2 vezes por ano, coisa de final de semana bate e volta, né? Hoje, os últimos 2 anos, eu tirei. Provavelmente no último ano eu tirei mais foto do que os 9 anteriores, né? Em quantidade de foto. Mas é isso, começava a carregar a câmera pra lá e pra cá. E foi assim por alguns bons anos. Né? Até pré-pandemia, os primeiros 3 anos era isso, tirava pouca foto. Mas aí comprei a minha câmera e tudo. Ainda em Canon. Né? Pode falar o nome de marca aqui. Pode. Usava. E um dia eu fiz um quadro para minha casa, de uma foto que eu tirei. No Atacama, com um reflexo assim, de vulcão, bem bonita a foto até hoje. Até hoje vende essa foto. E o pessoal ia lá em casa e falava, cara, que bonito isso aí. Eu falei, pô, minha foto. E aí o pessoal, pô, sério? Pô, você faz um pra mim? Aí começou assim. Eu falei, isso pode ser um negócio. E aí, curiosamente, também me deram um workshop de presente, que era um workshop focado em Fine Art. Era uma coisa presencial aqui em São Paulo, em 2019. Aí eu fui e comecei a falar, cara, isso é um negócio, isso é um mundo, tem gente que vive disso, olha que legal. E nisso, já estava começando a vender ali os primeiros quadros. Já tinha começado a trabalhar, vamos dizer assim, corporativo, né? Sou engenheiro, então ali começou a jornada dupla, né? Enquanto eu viajava, editava foto, fazia meu portfólio, tocava o trabalho, né, CLT ali de escritório em paralelo. E comecei a dar quadro de presente para as pessoas. Fulano vai casar? Dava um quadrinho. Putz, legal. Cara, é muito mais legal você fazer isso do que você dar 300 reais ali no aleatório num site, sabe? Aquele de presente bobo. Um negócio personalizado que você que fez, você vai lá e dá de presente. Cara, eu nunca pensei nisso na minha vida. Porque aí começa a nascer venda. Você distribui quadro para tudo que é lado, o pessoal olha, sabe? Juros compostos, né? O pessoal começa a olhar e falar, cara, que legal, quem que fez? Pode dar em todos os sentidos um encontro comercial, né, corporativo, ou mesmo presente para amigos. Excepcional, cara. Justamente. E aí começou assim, e foi muito natural. Nunca patrocinei nada, nunca tinha investido muito. Foi uma coisa natural. E aí, nisso eu ainda morava no Rio. Aí eu vim para São Paulo. Porque até então, né, hoje a minha esposa, na época era minha namorada, era à distância. Eu venho para São Paulo. 6 meses depois, pandemia. Cara, para um carioca, sozinho, exilado em São Paulo na pandemia, foi muito difícil. E aí, depois da pandemia, muita coisa mudou. A pandemia me ensinou a editar. Trancado em casa, sabe? A minha edição evoluiu muito em 2020 e 2021. Mas muito, assim. Eu olho foto minha de 2019 e 2018, tratada daquela época, cara, ela tá de chorar, assim, é uma coisa muito feia. Horrível. Desaturado, balanço de branco todo errado. Um horror, cara. Um horror, assim, um horror. E aí, pandemia, a edição evoluiu muito. Então, quando a edição evoluiu muito, o trabalho dos quadros deu uma evoluída também. Em 2021, a coisa começou a mudar de figura. Eu já estava viajando, pensando em fazer portfólio para vender os quadros, sabe? Já começou a mudar de figura. Fotografar já comercialmente, né? Justamente. E aí vem aquela coisa que acho que o Fábio falou muito aqui também. Vou para um hotel, vou tentar fazer parceria com o hotel para tirar foto e tentar fazer uma permuta da hospedagem. Funciona mesmo. Funciona. Mas assim, tem que tomar cuidado, porque 99% das permutas que eu já fiz na minha vida eu saí na desvantagem. Feio. Na desvantagem, porque o que você ia pagar não compensa o trabalho que você teve. Porque quando você está no lugar, você está trabalhando também. Então você tem que pesar tudo isso. Eu vou levar uma marca de óculos, uma garrafinha para fotografar. Beleza. Mas se a viagem custa 20 mil, você está recebendo 2, você está recebendo 10% para se estressar na sua viagem. Então, assim, vale a pena? Tem que ser muito bem demarcado, assim. O que você vai entregar, o que você vai fazer. Justamente. O tempo que você vai gastar naquilo. Mas ao mesmo tempo tem que ser humilde, porque todo mundo começa em um lugar, né? Sim, você não vai saltar fazendo... né? Com certeza. No começo, talvez, tem que ter mais sacrifício. Justamente. Por isso que eu falei, 99 das permutas até hoje eu saí na desvantagem. Aí, por exemplo, depois a gente chega no lance da África lá, nessa eu saí na vantagem. Agora a gente chegou nesse nível, sabe? Mas foram 5 anos fazendo isso. Pois é. Então, assim, é isso. Mas é uma fase. Acho que é pra todo mundo. É uma fase. E aí comecei a fazer parceria com o Airbnb, mandava mensagem no Airbnb, que né, o Fábio falou, tô vendo sua casa tem potencial para ser foto linda, olha o meu portfólio aqui, você acha que rola fazer um trabalho? Cara, tinha uma pessoa que queria vender a casa. E ela vendeu a casa com as minhas fotos. Olha. E aí eu entrei no Airbnb 2 meses depois, a mesma casa tava o dobro do preço com as minhas fotos no anúncio. Cara, esse foi o trabalho mais mal pago da minha vida. Você trocou por quantos Troquei diárias? 2 diárias, que era 600 reais, entendeu?
E levei um monte de gente. Se tivesse dividido com a galera, 150 pra casa. Nossa. É, Um terror, assim. Mas ele ficou de aprendizado. claro. Ficou de aprendizado. Então, aí veio crescendo assim. Aí foi quando a Fuji começou a chegar na história. Uhum. O meu coroa, né, o meu pai tava amarradão nas fotos, assim, ele falou, cara, eu quero comprar uma câmera. Aí eu falei, vou comprar uma pra você. E aí que eu descobri essa coisa do EDC, né, do Everyday Camera, a câmera que você usa todo dia. Eu falei, pra você tem que ser uma coisa assim, menorzinha, mais fácil de você carregar, pô, porque eu fico andando com mochila pesada, drone, lente grande, um monte de coisa. E aí foi quando veio a Fuji. Eu comprei a Fuji pra ele, tava em Londres, na casa de uns amigos, comprei a câmera lá, falei, vou usar aqui, né? A câmera tá aqui, vou dar uma testada até pra ver se tá tudo bem, não tem que devolver nem nada. Me apaixonei, velho. Foi assim. Quando você viu o arquivo, né? Cara, eu vi o arquivo, velho, e testando as simulações ali, eu falei, cara, isso é muito bom. O arquivo JPEG dava uma flexibilidade gigante já. Eu fiquei impressionado, eu falei, eu quero. Cara, você vê que é muito interessante o que você está falando, porque aconteceu exatamente comigo. Eu usava Canon também. Não estou falando mal da Canon. Eu trabalhei De muito forma alguma. tempo com a Canon, tudo. Mas eu, quando peguei o arquivo, da primeira vez que eu peguei o arquivo da Fuji, eu senti muita diferença. Eu não sei como está hoje, se está equivalente, mas naquela época, para algumas coisas, eu achei muito superior o da Fuji. Cor, o grão, cara. O grão me incomodava muito, tipo, ISO alto na Canon na época, me Uhum, incomodava, porque tinha uns artefatos, né? sim. Saíam, tinha uns vermelhos, uns verdes, assim, umas coisas esquisitas. E na Fuji não tem. Então, esse choque aí, realmente. Não, foi chocante mesmo, né? Eu pegava aquela XT30, era uma XT31 usada que eu tinha pego pra ele. Mas acabava com a minha 90D, mas muito melhor. O arquivo muito melhor. Aí Uhum. eu falei, vou dar um upgrade. Peguei tudo que eu tinha de Canon, sempre fazia isso, cara. Meus amigos, eles têm muita paciência comigo, porque eu sempre pedia pra eles me trazerem coisa de fora, né? Tu tá nos Estados Unidos? Como é que tá a sua cota aí? Sabe? Deixa eu mandar uma lente pra você, sabe? Era assim. Eu fui comprando tudo, quase tudo usado no começo e Uhum. pedindo pro pessoal me trazer. Eu peguei meu setup de Canon, vendi no Brasil, botei mais uns 4, 5 mil, não lembro. Cara, e dei um upgrade considerável pra Fuji. Já de H2, Uhum. lente 100-400, 56, 16, 55. 400 é uma lente. Cara, e aí quando eu fiz esse movimento, o negócio mudou de figura. O trabalho deu um upgrade Com legal. certeza. E foi na época que você foi para a viagem da África. Não, não, foi antes até. Foi uns Você dois, foi de lua de mel, né? fui de lua de mel. Ah, Foram uns 2 anos antes, mas o trabalho deu um upgrade grande, assim, quando eu fui pra Fuji. Até porque foi esse lance da câmera de todo dia. Eu comecei a usar mais a câmera todo dia. E aí, enfim, não quero me adiantar aqui, mas isso, né, reverberou de todos os lados. Você fotografa mais, uhum. muito mais, então você Sim. fica melhor. E fotografia é um pouco de prática também, eu acredito. Quilometragem. Você tem que estar fotografando sempre para você não ficar até enferrujado, né? Sim, tem que estar com o olhar afiado, né? Então, você tem 30 anos de carreira, né? Tem. Então, eu tô falando há 10 anos agora. E aí é muito louco, porque a pessoa quando tá no começo, ela não entende direito o que pode ser melhor, né? Melhorar. Você olha o meu trabalho, você consegue ver onde eu consigo melhorar. Eu olho o trabalho de uma pessoa que está começando, eu tenho, enfim, algumas pessoas que eu estou mentorando, claramente eu consigo ver onde a pessoa consegue melhorar. Mas isso você só ganha na quilometragem. É, Não tem jeito. quilometragem. Eu devo ter tirado hoje, sei lá, 300, 400 mil fotos no total count, né, da minha jornada, não sei, por volta Eu disso. nunca parei pra pensar, cara. Você deve ter mais de 1 milhão, Putz, deve ter, mole, deve. sabe? Então, assim, Então, mas no digital. uma coisa que eu acho que me ajudou bastante foi depois que eu comecei o Fuji X Lovers, né? Faz 10 anos, 12, acho que 12 anos, cara. Não tinha nem câmera ainda. E Tá vendo? aí, isso aí me ajudou muito, porque fazer uma curadoria diária, cara, e ficar olhando milhares e milhares de fotos, e eu acabei ficando, tipo, afiado, assim, né? Olha a foto, já sabe se é, Não, com tipo, na, certeza. na meu julgamento, né? A curadoria é minha, então, Não, tipo, o critério é subjetivo, mas dentro da minha experiência, né? Mas se você olhar no feed, eu acho, do Fuji X Lovers, a seleção tá boa. Tanto no Stories,
Pô, boa você tá sendo eufemista, né? É assim, Muito boa. é legal, né? Cara, muito legal. É. Não quero puxar saco, nem parecer, ser demagogo, nem nada, mas, velho, eu olho o Ex-Lovers, pra mim, talvez seja a melhor curadoria que eu já vi, velho. Pô, É impressionante. obrigado, cara. É impressionante, é muito bom. Massa. Muito bom. Eu fui desenvolvendo alguns critérios, né? Mas pô, eu acho que me ajudou, cara. Me ajudou muito, assim, meu olhar. Porque vê com muita quantidade de foto, né? E é legal que você vê que E tem todos os gente estilos, né? de todos os estilos, cara. E você vê que e eu criei uma hierarquização dentro do Fujexor para fazer as pessoas evoluírem. Uhum. Você tem que incentivar a pessoa porque eu não posso todo mundo que me manda foto eu colocar no Stories. Sim, A pessoa não vai sentir esforço algum, entendeu? entendi, faz sentido. Então, para a pessoa entrar no Stories, ela tem que mandar uma foto boa. E tem gente que tá me mandando há, tipo, 3 anos e não entrou ainda. Assim, E tem hora que a pessoa fala, pô, o que que eu faço pra É. entrar? eu já ouvi essa frase quando eu tava tentando entrar no mundo de casamento, que é Uhum. que você precisa ganhar mais musculatura, velho. Esse Entendeu? Então é isso. bagagem, né? Bagagem. Mas assim, eu fico feliz. Tem gente que começou, foi pro Stories, hoje já entrou no feed. Aí, A pessoa evoluiu. maneiro. Isso é Você legal vê de ver. que a pessoa tá evoluindo, tá se esforçando, entendeu? Sim. Ah, É muito legal isso aí. E eu vou vir com coisa nova agora. opa. Vai ter uma Ah, hierarquização maior ainda. cara, É. pode falar aí ou vai ser surpresa pra... Cara, a gente vai lançar uma plataforma Tá, em breve. entendi. Talvez quando saia essa entrevista já tenha lançado até. Mas eu vou criar uma plataforma dentro da curadoria e vou colocar um produto a mais, assim, para a Uhum, pessoa chegar, sabe, mais entendi. alto ainda. Ah, entendi. Vai É, ser legal, vai é. ter coisas boas. É o teste de mercado, É, definitivo, né? exatamente. Já conta Cara, comigo, já conta e comigo. assim, é um projeto que, claro, uma hora eu tenho que monetizar de alguma maneira, Sim. porque me demanda tempo. Pô, e muito tempo. É muito tempo, cara. Por semana, assim, por dia eu acho que eu tiro no mínimo 40 minutos. Todo dia. E quando tem, por exemplo, fotógrafo da semana, o dia do podcast, tudo, vai mais de uma hora e meia. Então, assim, eu tô tirando tempo de trabalho, do meu trabalho, para dedicar à comunidade. Então, Sim, eu vou ter que fazer um sistema, né? E vai ficar legal. Tá, sim. estamos Cara, planejando. ser gerente de comunidade dá um É, trabalho. é, É trabalho, é né? trabalho, É é. trabalho. E assim, Muito eu doido. pretendo no futuro fazer os encontros, né? Que eu acho que isso é o mais Pô, isso é o mais interessante, legal, cara. velho. Isso é o A mais legal. gente fazer encontro no Brasil vai ser mais fácil, por causa da Fujifilm Brasil, que até vai incentivar isso agora. Legal. E só a Fuji tem isso, né? A Assim, Fuji, cara. Acho é. que Leica tem, mas a Leica é muito cara, né? Então, é porque Leica eu acho que o pessoal é mais individualizado. é mais fácil fazer isso também quando tem, assim, um market share menor, né? É. Assim, eu não tenho os números agora na cabeça, mas, por exemplo, deve ser uma coisa entre 40% Canon e 10% Fuji, a relação. Cara, hoje Isso a aí. Fuji, ela tá se tornando, tá quase se tornando a terceira Uhum. do mundo. Sim, Eu acho que ela tá para passar mundialmente a Nikon. sim, Tá perto. sim. Eu acho que esse ano passa. É, que tempo. Pela Tá, projeção, né? sim. Tá crescendo. Pode ser Agora, demais. é que assim, a Fuji, ela não é só câmera, né? Isso que é louco. Por exemplo, papel, quem domina no mundo hoje é Fuji. Sim. Papel fotográfico. Aham, aham. Tem algumas empresas chinesas entrando, mas não tem a qualidade da Fuji. Entendi. Químico, impressão Impressão. de instantânea, Instax. A Fuji dominou, não tem mais Polaroid. Polaroid tem, 100%. mas é uma empresa Ah, pequenininha. Aí você tem impressão gráfica, a Fuji. Também tem uma qualidade assim. Você tem filme fotográfico ainda. Aí você tem câmera, tem lente de cinema, lente broadcast. uhum. E aí a Fuji se tornou uma corporação. Então tem área de remédio, de vacina, de cosmético, área médica. Cara, então assim, eu acho que a Fuji tá assumindo um terceiro lugar na área de câmeras mundial, tá muito bom, Não, cara. muito bom. Porque não é o core principal hoje dela. Não, você vê, a Fuji não tem full frame. Não tem A Fuji não atira para todo lado. É. Por exemplo, você pega uma linha de Canon, cara, você tem da câmera mais ralé até. Sim, A Fuji é mais concentrada. sim. É bem mais Ela nichada. apostou em ser o melhor sistema de APS-C. Perfeito. Eu acho que conseguiu. Isso já é. Putz, não, já é há muito tempo. Antes ela estava concorrendo com a Sony. Não, desde a XT2 já dá um pau em todo mundo. Eu acho que é isso indiscutível, né? É.
E assim, outras marcas, tipo a Panasonic, ela decidiu no micro 4/3 e full frame, Uhum, que na realidade a Fuji ficou no meio. sim. E a Olympus com micro 4/3. E a Fuji, o que, que eu acho que ficou legal? Ela pegou a PSC e pulou pro médio É formato. de formato. Que aí eu acho realmente, se a pessoa quer fazer a diferença. Meu irmão, por exemplo, ele trabalha com. Tá aqui, inclusive. Isso aqui, né? Meu irmão, ele trabalha com área médica, né? Ele faz a. Eu até vou entrevistá-lo. Que ele faz procedimentos médicos, a área Uhum, muito técnica. uhum. Ele Muito faz técnico. fotografia técnica de rosto, os ângulos. É uma fotografia chata. É quase um negócio científico ali. É. É bem assim, ele é muito sistemático. Sim, Então, pra ele deu certo. Pra mim não dá. Eu não sou sistemático, então sim. não dá. Ele tem assim certinho o ângulo, como A que tem que ser. luz, Ele criou um método. sim. É científico, é quase sempre, isso que eu falei, quase científico. E ele trabalha para multinacionais. Ah, Ele Galderma, para várias empresas assim. Ele faz tanto vídeo quanto fotografia. E no vídeo ele usa Canon, tá. mas na fotografia ele usa uma média formato da Fuji, uma GFX. Uhum. E ele falou que depois que ele começou a usar a GFX, ele falou assim que a reação dos diretores das multinacionais, dos médicos, foi uma coisa impressionante. A galera falou assim: o que que você está fazendo? O que que você fez na tua Uhum. fotografia? Com esse nível de detalhe, porque o É. nível é muito grande. Não, você dá um zoom de 500%. E para quem tá fotografando uma ruga, Uhum. um procedimento, cara, isso aí faz muita Faz muita diferença. diferença. Então eu acredito que a médio formato tem usos específicos e são usos que são muito interessantes. Uhum. Esse dele é um uso Se ele é um uso, específico. sim. Quem faz muito outdoor, essas coisas, pô, sensacional. Outra coisa, quem tem costume de cropar. Para cropar é fantástico, Você cara. tá quase me vendendo mais GFCs aqui É, agora. né? Falar pra fazer fine art, cropar bicho. Ele faz, né? É. Cara, isso aí. Tem uma. Quem que faz? Ah, a Nina, que eu postei essa semana, ela tem GFX. Animal. Acho que ela deve fazer muito crop. Mas é incrível, né? Não, se ela tiver um dia escutando a gente aqui, cara, que Então vou trabalho. mandar pra ela. Que trabalho. E alemã ela. Alemão. Eu sou meio alemão também, né? Então, Pois é. depois eu mando mensagem pra ela aí. Você fala alemão? Falo, Ah, falo. pô. Bem enferrujado, né? Eu, Mas falo. eu tentei estudar, mas não deu certo. É bem difícil. Difícil. E escrever é muito mais difícil do que falar. Putz, Cara, que língua Eu fiz difícil de 2 escrever. anos, mas ich spreche kein Deutsch. Você pode lançar o Mein Deutsch ist kaputt, que tá quebrado, né? É a frase clássica. Pô, e conta, eu quero saber, Tá. depois que você comprou esse equipamento, como que foi a tua trajetória? Tá bom. Muito rápido ainda da nossa comunidade de Fuji. A Fuji, você percebe que tem quase que um fio condutor que tem uma coisa em comum em todo mundo que usa. Uhum. Por isso é mais fácil de gerar essa coisa de comunidade. Porque eu vejo isso. Todo mundo que usa Fuji tem uma coisinha em comum em todas aquelas pessoas, sabe? Sim, Isso aí, é verdade, cara. Então, para gerar comunidade, isso deixa uma marca mais forte. Não, e assim, eu não entendia antes, né, cara? Quando eu comecei com a Fuji, fui muito louco, cara. Porque eu comprei todas. Quando eu vi mirrorless, eu queria mudar de sistema. Uhum. Aí eu fui para os Estados Unidos, comprei Sony, comprei a primeira S que tinha. Alpha 7 S, uma coisa assim. Uhum. Como que tá hoje? Confuso. Hoje tá na. Eu Só nem sei, cara. Era a primeira Tá. S, Aham. full frame, comprei com 3 lentes boas, inclusive Zeiss. Peguei uma, né, na época até com adaptador, porque não tinha, era uma 135, 1.8. Animal excelente. Animal, cara. E com adaptador, comprei Uhum. adaptador. Comprei Olympus, antes de entrar na Fuji, né? Comprei Olympus com 3 lentes, uma era Leica, assim, e comprei, e aí eu fui pra Fuji. Mas eu testei. Aí o que aconteceu? Peguei a Sony, fui fazer street. Cara, legal, gostei. Boa qualidade, mas não era direto da câmera. Tinha que ir pro tratamento. E ficava legal, muito boa. Boa, cara, não tem o que falar. Sim. Aí fui para Olympus. Cara, sistema uma teteia. Maravilhoso. Assim, pequenininha, lente pequenininha. Só que tinha uma limitação, na minha opinião, de 800 ISO. ISO 800. Passou.
passou já não segurava. Na minha opinião, Mas ela era o sensor. bico 4 terços. Vai ser mais sensível a ISO alto. Até 800 mandava muito bem. Eu cheguei a fazer pôster de 15 anos, cara, de 2x3 com um arquivo de micro 4 terços. Fiz para cliente, se eu não me engano, eu fiz uns 8 posters. Que eu fotografei a menina em Nova York. Quando eu comprei lá, a cliente estava lá, a mãe, eu vendi, né, a ideia. Falei, vamos para Nova York, vamos fazer o ensaio dela em Nova York. Caraca. Aí a mãe já ia para Nova York, aí levou a filha, não ia levar a filha. Levou a filha e eu fiz o ensaio. E, quer dizer, bom o sistema, mas tem uma limitação que é muito grande, que é 800 de ISO. Aí quando eu comprei a Fuji, que foi uma X100S, aí eu fiquei impressionado, cara. Porque ela unia tudo que eu precisava, entendeu? Tinha um arquivo poderoso, eu podia subir o ISO, não tinha artefato no ISO alto, tinha um grão bonito, cores. Cara, aí eu falei. Aí quando eu peguei essa, eu tinha tipo um malão de Canon, com as lentes, tinha tudo, né? Encostei 3 meses, não usei mais, vendi tudo, os Olympus, vendi tudo e fui pra Fuji, cara. Que aí eu acho que foi. Mas aí, além disso, vem o que você falou, cara, que é o negócio da comunidade. Eu senti que nenhuma outra tinha isso, cara. E aí a Fuji tinha um negócio da comunidade, tudo. Eu não sei eu não sabia o que era. Até eu ir pro Japão, em 2015. 2016, comecei em 2016. Aí eu vi o que era, cara. Que era a questão de quem tá fazendo a câmera. A galera que tá, a equipe que tá por trás dessas câmeras, eles têm cuidado em cada detalhe da câmera, entendeu? Como se fosse uma coisa pessoal. O pessoal de produto da Fuji. Eles têm um amor pela empresa, pelo que eles estão construindo. É muito legal, assim. E assim, eu conheci os engenheiros que fazem design, que fazem os sensores. E assim, eu acho que ninguém nunca teve essa curiosidade que foi lá nos eventos. Eu fui atrás desses caras para conversar. Entendi. E aí eu entendi, porque não é à toa que a gente tem essa sensação de analógico, desde o arquivo, da pegada. Cara, isso remete a uma coisa muito poderosa. Sim. Que a gente volta ao passado da fotografia. E isso aí eu acho que ativa um gatilho nas pessoas. 100%. De você, todo mundo meio que se sente um Cartier-Bresson, assim, que não, ele não usava Fuji, mas é mais ou menos isso, entendeu? Sim, e aí você começa a ver, e assim, quem acaba virando Fuji tem uma característica em comum. Todo mundo, o que você falou. Dá pra ver. Eu não sei se é o amor, a busca pelo amor à fotografia, resgatar essa coisa do... Eu não sei o que é. É difícil botar em palavras às vezes, né? Mas parece que tem algumas marcas que estão mais intrinsecamente ligadas à arte. E eu vejo que, assim, Leica, Hasselblad e agora a Fuji, né, das maiores, assim, né, a Fuji é que estaria mais se aproximando desse mundo da arte. Concordo. Mas eu vejo isso. Tanto pela forma que a Fuji se posiciona, cara, eu entro no X-Lovers, parece uma página de arte. Sabe? Você vê que a característica da galera... Agora, você vê isso que você falou da Leica. Outro dia eu tava até falando com o pessoal da Fuji. Eu falei assim, a Fuji é um sonho acessível. Sim, justamente. Porque a Leica tem essa áurea em cima da câmera, tudo. Mas é caro, cara. Ali pega no sentimento ali. É um equipamento caro. Então você tem que estar disposto a investir muito dinheiro. Sim. E eu outro dia tava conversando, quem for Leica aqui vai ficar bravo comigo, velho. Eu vou falar. Tava falando com um membro da comunidade, um fotógrafo italiano, faz retrato no norte da Itália, e eu vi que ele tem na página dele Fuji e Leica, entendeu? Aí eu chamei ele para conversar. Falei, e aí, vem cá, seja sincero comigo. A Leica é melhor? O resultado que você tem com a Leica é melhor que o da Fuji? Aí ele falou assim, não, é a mesma coisa, cara. Ele falou, é a mesma coisa. Tem a mesma qualidade. Apesar de uma ser full frame, a outra ser APS-C, ele falou, eu não consigo distinguir. É a mesma qualidade. Só que eu tenho, a Leica era tipo um sonho que eu tinha. Sim.
Mas hoje eu me pego fotografando muito mais com a Fuji do que com a Leica. Então, até fazendo um paralelo com essa coisa da arte, cara, é o pincel do artista, sabe? A sua câmera. Então, cara, o instrumento que você está usando faz diferença. Faz muita diferença. Guitarra, quem toca guitarra, mesma coisa. É o instrumento que você está usando. Você tem uma Fender, você tem uma Gibson, né? Faz diferença. Então, assim, nem pela especificação técnica, mas só de você olhar para aquele instrumento ali, aquela coisa, sabe? Muita gente, pô, o melhor exemplo disso, hoje os celulares são absurdos. Sim. Cara, dá pra fazer um filme de verdade com o iPhone 17. Mas não é a mesma coisa que você segurar uma câmera, porque o celular você usa todo dia para resolver problema, sabe? Você tem que desassociar e pegar um outro instrumento, sabe? É diferente. E assim, até você falando disso, eu fiz um casamento agora, fim de semana, e a minha equipe, que inclusive tá aqui, a Vicky, mas foram outras pessoas, né? E elas fizeram um filme, a gente tá oferecendo para as noivas um filme com celular, cara. Tem que ser casamento de dia. Sim, mas bota um NDzinho ali no celular, cara. Fica perfeito, cara. Usa aquele app da Blackmagic lá, 24. A gente entrega um produto não... É tipo um clipe mesmo, pra usar na internet. Porque muita gente quer isso hoje em dia, né? Mas é legal porque o que eu acho que é interessante? Eu associo a rapidez do material para a internet com a fotografia que eu quero entregar em fine art, entendeu? Estou fazendo os dois opostos, né? Eu fiz até em preto e branco, fiz com a RF o casamento inteiro. Mas eu acho isso animal. Porque e ficou bom, ficou bom. Legal. É uma linguagem, e tem, assim, dentro desse meio aí de evento, casamento, etc., tem várias. Assim, tem uma coisa mais protocolar, que muita gente faz, pessoas se copiam, etc., mas tem uma turma indo para outro caminho, que é uma linguagem totalmente autoral e tal, e tem mercado para isso. Tem mercado. Eu lembro, quando eu entrei na Fuji, assim, entrei como ex-photographer, um pouco antes, o que me abriu as portas foi, eu já até contei essa história aqui, eu acho, que eu fiz um álbum da Honeybee. Eu vi essa história. Não sei qual foi, com quem foi, mas foi isso aí que me abriu, porque eu fui ousado de fazer tudo em preto e branco, 40 fotos de um casamento. Investiu, né? Investiu bem. Eu fui lá, pô, na Honeybee, na Alemanha. Caraca. Passei o dia lá, cara. Muito legal, hein? É um moinho, né? Onde era um moinho. Eles usam a água. Cara, isso é legal na Alemanha, né? A questão ecológica. Sim, isso é muito vanguarda. Eles usam a água, passa por todo o processo industrial do papel de algodão, tudo, os químicos, eu não sei que químico que eles usam, mas volta pro rio, limpa a água, cara. A mesma água que sai da nascente, volta pro rio. Incrível isso aí. Acho que até a Hanemilha tinha que fazer mais propaganda disso. Usar no próprio marketing, né? Ainda mais nos tempos de hoje. Mas a Alemanha sempre foi vanguarda nessas coisas de reutilizar resíduo e tal. Que quando você pensa num ciclo de um produto, tem uma hora que o produto vai parar de ser usado. E você faz o que com ele? Você descarta? Você joga no rio? Você faz o quê? Os alemães aí pensam no ciclo inteiro. Sensacional. É muito bom. É muito bom. Então, quero saber agora. Voltando lá. Bastante volta. Fuji entrou na minha vida ali por volta de 2000, acho que foi 21 ou 22, não me lembro agora. Foi quando a coisa da fotografia começou a ficar um pouco mais séria pra mim. De novo, tava viajando já com projetos pensados, quero sair para fotografar isso, aquilo, fazer meu portfólio, vender meu quadro. Ainda tava na jornada dupla, e aí a jornada dupla tava pesada, bem pesada, né? Trabalhava muito queria fazer uns projetos de foto também. Então, assim, as férias eram para isso, os feriados eram para isso, enfim, pesado. Mas quando eu comecei com a Fuji, não mudou só a qualidade do trabalho que eu tinha, porque foi um upgrade, mas entrou essa coisa da câmera de todo dia também. Eu saía mais com a câmera. E isso mudou a minha vida. Porque aí não é exagero. As pessoas me vendo com a câmera, as pessoas ficavam curiosas. Gerava curiosidade, vendia um quadro. Gerava curiosidade, pô, legal essa foto aqui. Aí entra o lance do JPEG animal também. Cara, quer? Pum, pum, pum. Mandei pra pessoa, manda na hora. E já vai bonito. Cara, não tem comparação o JPEG que eu tinha antes, assim, era tenebroso. E aí você mandava pra pessoa e falava, cara, olha que lindo e tal. Aí entra tudo aquilo das receitas, que enfim, todo mundo fala, não tem como. É uma vantagem surreal. Vai com JPEG bonito já. E a pessoa fica curiosa, a pessoa, cara, que lindo, não sei o quê. Pô, você não tira foto do meu filho? Você não tira foto do batizado? Você não tira... Pô, eu vou casar, já tenho fotógrafo contratado. Pô, mas você podia fazer um por fora ali, né? Sabe?
Só ficar fazendo fazer a poesia ali, né? Uhum. Fica pegando os espontâneos e não sei o quê. Vai com o teu olhar ali, vai brincar, e sempre saía coisa legal. Então, ainda na jornada dupla, isso acontecendo. Uhum. Até que teve esse aí foi curioso. Na Itália, um casamento, a menina virou pra mim e falou: eu não tive dinheiro pra contratar vídeo. Você não faria um vídeo pra mim? Eu nunca tinha apertado o REC. Nossa. Aí eu falei, tá, faça uma captação. Aí qual foi o esquema que a gente bolou? Vou gravar. Aí vai ficar aquela coisa bem assim, um convidado gravando, né, filmando de longe e tal, porque já não ia tomar o espaço do fotógrafo lá, subir no altar, imagina, não ia fazer esse tipo de coisa. Aí falei, tá, beleza. Mas só deixa o cara saber também que vai ter um convidado com câmera pra não ter confusão, né? E aí gravei. E aí a gente fez uma vaquinha, pegou a filmagem, contratou um editor por fora pra ele editar o vídeo. Cara, ele ficou muito maneiro. Olha. E ficou muito maneiro. E nesse dia eu conheci o fotógrafo principal do casamento. Uhum. Cara, o cara me abraçou, gente boa pra cacete. Ele também já fez mais. Não, brasileiro. Já fez mais de 1000 casamentos aqui de São Paulo. E aí foi quando eu vi aquela frase da musculatura. Aí eu voltei pro Brasil empolgadão, assim, né? Cara, olha o vídeo, ficou maneiro e tal, não sei o que lá. Pô, será que vai agora, né? Será que dá pra viver disso e tal? Aí ele viu um stories do cara lá postando: tô procurando gente pra equipe, quero gente boa, do bem, que manda muito bem e tal, não sei o que. Falei com ele tem que ganhar mais musculatura ainda, chefe, pra entrar na minha equipe. Aí eu, tá bom, então jornada dupla vai continuar. Foi esse cara, gente boa pra cacete, mas mandou real. E tá certo. Tem que dar puxão de orelha, igual você dando like na galera, né? Pô, ainda não, sabe? Então é isso. Aí a jornada dupla seguiu por mais tempo e fui ganhando musculatura. Acho que até devo saber quem que é. Clique, eu não sei. Fala assim. Hoje eu trabalho com ele. Eu faço os meus eventos, meus ensaios, meus casamentos. Agora eu tava em Carneiros, tô indo pra Floripa agora, depois de amanhã. Mas eu ainda faço muita coisa com ele. E, cara, aprendo muito com ele. Uma escola. O cara é muito alto nível. Muito, muito alto nível. Cara, todo mundo da equipe é muito bom. Né? E aí hoje eu tô trabalhando com ele. Curioso, conheci ele filmando, nunca tinha filmado na vida. O cara me abraçou ali, fez brincadeira e tal, mas a gente... E você não seguiu com a filmagem? Oi? Não. É outro business, é outra habilidade. Eu gosto de fazer vídeo. Eu faço pra mim e eu faço pra alguns clientes. Principalmente de viagem, aventura, eu boto no combo ali, ó, te entrego foto e vídeo, aí eu faço. Mas... Eu não sei. É porque você tá 10 anos, né? Você tá 10 anos. Com câmera anual há 10 anos. Na minha época, pra mim foi uma transição mais difícil, cara, o vídeo. Porque eu vim do analógico e o vídeo na época era VHS. Uma tique, cara. Você ia com a câmera e um cara ia levando um gravador no fio. Tipo, ele ficava atrás dos cinegrafistas, um trambolho desse tamanho, uma imagem horrível. Horrível. Aí lançaram a Super VHS. Também era horrível. Comparado a hoje é horrível, cara, né? Não, e hoje a galera brinca de usar o vídeo ruim pra ser uma ferramenta de storytelling. No meio fica jogando uns cortes do vídeo ruim. Exato. No meio do filme bom, fica jogando uns cortes assim de filmagem tosca, sabe? Mas eu não sei, porque era muita diferença, né? Sim. Você pegar uma fotografia analógica que já tava com uma tecnologia avançadíssima. Sim. Né, da década de 90, e pegar um filme tosco, que aí veio o Mini DV, não, Betacam, aí veio o Mini DV, que já foi uma... Mas também, se você olhar hoje, você vai ver que é tosco. A revolução foi com a 5D, Mark II. 2008, 2007. Ali mudou o mercado audiovisual legal. Que aí todo mundo vira produtor. Quando eu peguei aquilo, eu falei, cara, isso aqui é muito legal. Mas é muito louco isso, né? De você decidiu, não vou pro vídeo, né? Vou ficar na... assim, eu acabei indo pro vídeo, depois faço vídeo. Mas é uma decisão, você ficar na fotografia. Estudo filmmaking hoje, gosto, estudo, invisto nisso hoje, para poder ser um profissional mais completo. Sim. Acho animal quem faz vídeo bem, colorido bem, com storytelling bem pensado, transição, design de áudio, sabe, com os barulhinhos assim, acho fantástico. E eu sou curioso, né? Então eu fico estudando em paralelo. Daqui uns 2 anos você vai ver onde eu vou estar no vídeo. Boa. Não, legal. Não, vai estar bom, vai estar muito maneiro. Tem que mexer mesmo. Sim. E aí me conta do casamento, cara. Quero saber da lua de mel. Então, de novo, aventureiro e curioso, né? E com um DNA de alemão. Minha esposa também é descendente de alemão, não direto como eu, né? Mas aí a gente falou, cara,
quero fazer uma lua de mel, pô, um negócio autêntico, sabe? Legal mesmo. Assim, e a Namíbia é um país que, em relação aos outros países africanos, para fazer essas experiências de safari, é bem mais barato também. Ah, eu não sabia, achei que era muito mais caro. Não, a Namíbia é um país muito peculiar, por N mil motivos, assim, mas Era a colônia alemã, né? foi alemã, principalmente, depois a Alemanha perdeu, enfim. Foi na Tem colônia 11 idiomas oficiais, num país de 3 milhões de habitantes. Era Tanzânia, Togo e Namíbia, né? Que eram alemães, né, antes da Primeira Guerra. Não me lembro, Acho que não me lembro, três, não me lembro exatamente. Você que é o livro de história aqui, mas Eu gosto de guerra também. foi o. E aí foi isso. E lá você aluga aqueles Suzuki Jimny lá com a barraca em cima e vai, Demais. sabe? Então, cara, minha lua de mel tava acampando, dirigindo 3.000 quilômetros. Não tem risco Não. você acampar com um leão, essas coisas? O leão, ele entende o veículo todo como uma unidade. É como se fosse um mini elefante. Então, se você não sair do carro, nem ficar fazendo muito barulho ou se mexendo muito, Ele não vai lá abrir e atacar. não tem interesse nenhum em fazer nada com você. Mas também não vai testar o limite do bicho, né? Claro. Então, assim, Aí você pegar um sombra e escuridão, você se lasca, né? Você viu esse filme? Do Michael Douglas? Michael Cara, é Douglas. real essa história, né? É. Que louco, cara. Eu vi de novo agora o fim de semana. Agora? Eu já vi umas 30 vezes, cara. É muito bom. Então, assim, aí, assim, eu já fotografava um pouco de vida selvagem, natureza, que eu sempre tá num. Que eu sempre amei fazer. Foi o que me levou para essa vida, né? O resto veio depois, sabe? Então, claro, cada um tem seu caminho, né? Mas eu entrei na fotografia por amor. E aí começou a virar um negócio, né? Mas tava lá na Namíbia durante a lua de mel, a gente fez uns 8 ou 9 dias de safari, e uma das reservas, que era um lugar muito legal, tinha um programa de fotógrafo residente. Eu fui falar, tá, como é que funciona isso daí? A gente recebe aqui, não te recebe, no caso eu, né? A gente recebe fotógrafos, a gente dá acomodação, dá um carro, alimentação, os acessos e você faz aí 90% das vezes o que você quiser. Às vezes a gente pede uma ajuda ali para fotografar um quarto ou outro, mas geralmente você faz o que você quiser, manda as imagens pra gente, nós dois podemos usar e é isso, né? E aí eu falei, interessante isso daí. Só que eu mandei o e-mail, eu não sabia com quem falar, né? Então, lá na lua de mel, eu fui falar com o gerente do lugar que eu tava. E aí ele me passou o e-mail da pessoa que era gerente geral da reserva. Eu peguei todas as minhas melhores fotos, editei, mandei de presente. Falei, olha, me apresentando, sou aqui um fotógrafo, né, de natureza em geral. Aqui são as melhores fotos que eu tirei na sua reserva. Toma aí de presente, queria ver como é que funciona o programa, tudo isso. E na época, cri-cri, sabe? Então, demorava. E aí fazia um follow-up lá, mandava um e-mail, nada. Daqui a pouco, a gente tá lotado pro ano que vem. Em 25 estamos lotados, tenta pro próximo ano, mas fala com a gente, sei lá, daqui a 6 meses. Aí, de novo, esperei. Não, enfim, e ficou assim, 8, 9 meses de troca de e-mail. Acho que eu ganhei pela, assim, óbvio, o trabalho tem qualidade, mas eu ganhei pela insistência. Eu acho que o europeu não tem a raça do brasileiro. Aí, perdoe, gente, desculpa, mas o brasileiro é muito raçudo e insistente, né? Não tem o ditado, o brasileiro não desiste nunca? Então, não desiste nunca. E aí era isso, troca de e-mail, insistindo. E até o momento que a pessoa falou, a gente matou o programa, não existe mais, porque as mesmas 4 pessoas vêm todo ano e resolvem a nossa vida. E já estão treinadas, já conhecem todo mundo, mas a gente recebe. Aí eu li aquele e-mail e fiquei assim, olha, isso quer dizer que eu consegui? Sabe, fiquei meio incrédulo assim, né? Isso quer dizer que eu consegui? Caraca. Assim, não tinha caído a ficha ainda, sabe? Aí eu respondi e tal, ok, vamos fazer uma call de 30 minutos? Eu ainda não tava acreditando. Eu fiquei assim, eu quero fazer a call pra... Quero ouvir você falando que eu vou, sabe? Tipo isso, assim. E aí eu fiquei meio incrédulo, cara. Claro, isso tudo já estava crescendo, a vertical de quadro crescendo, a vertical de ensaio crescendo, já estava fazendo casamento. Já estava com a Fuji, né? Já estava com a Fuji, tudo isso. Já tinha ido para o Pantanal. A gente já estava começando a montar algumas expedições para o Pantanal, já estava fazendo expedição ali. Agora em maio vai rolar também no Saco do Mamanguá, perto de Paraty. Eu já fui para lá 5 vezes, já fui trabalhar também, e aí fiquei próximo do pessoal da pousada. Eu falei, cara, o Araquém Alcântara fez fazer workshop lá, naquela pousada, inclusive, né? E aí a menina falou, nossa, eu falei, o que você acha de voltar de fazer? Eu venho aqui, eu chamo uma galera, a gente fotografa, eu ensino, não sei o que, o pessoal mais iniciante. Aí gostaram e a gente tá fazendo, desde o ano passado a gente faz isso, vai rolar a segunda edição agora em maio. Que é um lugar lindíssimo, tem a geologia única e pouca gente vai.
Não tinha ouvido falar. Tem muito gringo ali no Sakumamanguá também, não sei por quê. Acho que algum filme foi gravado ali. Mas o que é o cenário lá? É o cenário de Paraty, é próximo de Paraty. Então aquela coisa de mar e mar, Tipo, Mata Atlântica. Mata Atlântica, mata muito preservada. E o pessoal chama de fiord tropical, mas essa é um termo errado, porque ali não é um fiord, porque não tinha gelo, né? O termo correto é uma ria. Virou um encontro de rio e mar hoje, porque o nível do mar ele mudou. Uhum. E hoje, assim, é basicamente o mar entra, como se fosse um fiord mesmo, né? Aquela coisa entrando assim. O mar entra e vai virando água doce até chegar ao manguezal. Então ele é um berçário marinho. E é assim, aqui ali, Ponta Negra, etc., é o lugar onde ainda existe a cultura caiçara, que está basicamente se perdendo. Mas ali é um reduto tradicional caiçara e um berçário marinho, que a vida é muito rica ali. A água é meio turva, né? Então você não consegue enxergar, mas tem, cara, raia, um monte de coisa acontecendo, passa baleia, enfim. E o manguezal é muito importante para o ecossistema, então ele é muito preservado ali também. Então é um lugar muito especial em vários sentidos. Culturalmente, cara, comida é surreal, é muito bonito, muito bonito. Você faz trilha, cachoeira, então assim, é um programa completo. Você tá ali para curtir a natureza, comer bem, se divertir e, cara, fotografia é consequência. Sim. Consequência. Muito interessante. Consequência. Ali é totalmente consequência. É muito mais. Muito interessante. É muito mais a experiência. Você faz a mesma coisa no Pantanal. É um pouco diferente. Assim, porque no Pantanal a gente vai com a finalidade mais específica de fotografar o bicho. Então, assim, a gente quer levar. Funciona melhor se todo mundo tirar foto. No Mamanguá, acho que a galera que não tira foto se diverte até mais. Porque o fotógrafo tem expectativa, né? Se ele não vê o pôr do sol daquele jeito, ele fica. Você conseguiu pegar a onça com o pessoal no Pantanal? Cara, quantidade de onça que tem no Pantanal Norte, ali perto do Jofre, é um negócio. É que aumentou muito também, né? Com o lance da preservação. É um erro na Matrix aquilo ali. É um erro. Porque assim, a onça macho cobre um território de até 50 km², e lá você tem 10 onças nesse território. Porque é tanta abundância de comida. Sim. Que eles geralmente não dá briga. É muita onça. É assim, tanto que o mundo inteiro vai pro Pantanal Norte ver onça. Cara, só tem gringo no Pantanal. Você não vê brasileiro. Acho que o nosso barco, ano passado, era o único barco 100% brasileiro. Não, tem umas fazendas que eu conheço. E ninguém te fuge. Olha. Tinham 40 barcos na água, uma vez que eu contei, assim. Ó. Isso é até um negócio que precisa ser mais bem regulado, porque é muito barco junto, né? Mas cara, eu olhei para todos os barcos. Não tinha fuge. Só eu. Só tinha eu de fugir no Pantanal, cara. Tem muito espaço para crescer ainda. Muito. Essa é uma área. Essa área esportiva. Isso. Eu acho que são áreas que a Fuji já tem equipamento a ponto de oferecer. Pô, as lentes são maravilhosas, as teles, cara. É surreal. Assim, que tinha uma fama que é injusta, que o pessoal fala, não, o autofoco da Fuji é ruim. O da Sony e da Canon é muito melhor para fazer esporte e vida selvagem. Eu não sei se isso era verdade no passado, mas, cara, hoje... Hoje já tá. Bicho, cara, eu tava acertando foto com a minha câmera que o cara de A1 não tava. Entendeu? Não, então, assim... Hoje em dia, eu também acho que já é um pouco de lenda. É lenda, Quem total. usa Sony e Canon fala isso. Hoje é lenda. Hoje é lenda. Hoje é lenda. Imagina as gerações que vierem, né? As gerações que vierem. Justamente. E, cara, a cor da Fuji é a cor da Fuji. Não tem comparação. Então, assim... Cara, você tá fotografando a luz do dia, luz natural, a natureza, que é rica em texturas e cores, cara, é imbatível. Não tem como. Assim, de novo, não quero ser demagogo, eu puxei arquivo das outras câmeras. Cara, tem alguns arquivos que, enfim, não vou falar a marca aqui. Você pega o arquivo, você olha e você fala, beleza, é RAW, você chega no resultado também, só vai dar mais trabalho. Mas o prazer que você tem de abrir um arquivo e a cor já tá bonita. E tom de pele eu acho muito difícil. Por exemplo, da Canon eu acho que você consegue um excelente tom de pele. E eu acho mais difícil da Sony e da Nikon. Cara, tem um magenta maluco ali que vem na Sony que eu não sei de onde que vem aqui. E da Nikon eu puxo um pouco pro verde, cara. Sim. Desde a primeira, eu tive a D100. Eu concordo. Exatamente isso. E a Canon, ela puxa um pouco pro amarelo, então pra tom de pele dá bem, né? Justamente. Normalmente dá bem, né? Justamente. Mas é característica de acho que cada um, né? Você tem que fazer a regulagem lá. A Canon puxava pro magenta. No balanço de branco, quando você escolhe, depois vem o espectro de cores ali, né? Ali. Cara, aquela ferramenta é sensacional. Mas tem gente que não sabia. Exato. É Matiz, né? A Matiz. Tem gente que não sabia
e a vida inteira fazia aquelas fotos avermelhadas, Aham. sabe, na Canon. Eu conhecia. Não, tanto que nas receitas o pessoal fala, balanço de branco 5.000, aí menos 3R mais 2B, sabe? O pessoal mexe ali. Isso aí. Cara, isso é real, isso é muito legal. Louco, né? E aí, me conta como que foi da África, que eu quero. Bom, e aí a gente já tava com essa ideia, começou a fazer expedição guiada pro Pantanal também, né? Um foco mais em fotógrafo. Ah, E aí, enfim, é o sonho da natureza da vida selvagem, Nossa. cara. De novo, eu falava lá, o sonho é ser aquele cara que fica no mato fazendo documentário, indo pra Antártida, sabe, filmar bicho e mas a África é pinguim. demais, né? Tem um negócio ancestral ali que é complexo de explicar, sabe? E a Namíbia tem muito forte isso, cara. Muito. A Namíbia eu acho que é a região da África. Você já É o deserto mais antigo do mundo, tem É. 150 milhões de tem anos. um livro do Zecharia Sitchin, já ouviu falar? Não. Que ele fala dos sumérios. Eu não lembro o nome do. E ele fala que, assim, é uma teoria, né? É uma teoria. Que o paraíso, o Éden, saiu da Namíbia. Ó, É. A região. caraca. Tô Não, com diz- um antropólogo historiador aqui. Então, assim. Sabe quem saiu da Cara, esse Namíbia? livro é Sabe, muito louco, sabe quem cara. saiu da Namíbia também, a galera não se liga? Ah. O Amir Klink, quando ele remou até a Bahia. Eu li esse livro. 100 dias entre os, Muito massa, sob o cara. céu, né? Como é que Meu irmão é velejador. Cara, eu conheci um cara na Bahia que fez isso também, né? Porque primeiro vem o primeiro maluco, depois os outros copiam, né? Mas Cara, legal, né? mas é muito louco, porque no mar, a menor distância não é uma linha reta, é onde a corrente te ajuda. Então, se você saísse ali, sei lá, acho que é Cabo Verde, que é a menor distância pro Brasil, você ia dar a volta e voltar pra África. A Namíbia é muito mais longe, Sim. mas aí ele fala, cara, a corrente, você quase não rema, você só bota o barco na direção, e aí a corrente vai te levando. Interessante. Muito louco, né? Então, assim, Namíbia me pega muito, né? De várias formas. É um lugar que eu tenho muita vontade. Eu fui ali pertinho pra Cidade do Cabo. Eu não fui pra Joanesburgo, quis ir só pra Cidade do Cabo. Mas eu fiquei pensando, falei, putz, estou perto da O que Namíbia. você achou da Cidade do Cabo? Cara, eu adorei. Eu tinha um certo preconceito com a Cidade do Cabo, Adorei. porque a galera ia. Primeiro vai muita gente do Brasil pra Aham. África do Sul, né? Então já ia muita gente, o pessoal falava assim: é tipo o Rio, parece o Rio, parece o Rio. Quando eu fui pra lá, eu falei, cara, entendo o porquê vocês Aham. falam isso, mas, cara, é outra coisa. É outra coisa. A cidade é animal, é Não, eu linda, achei cara. muito linda. Assim. É. Achei, e assim, eu gosto de viajar pra ir nas vinícolas, né? Eu sempre Lá tem faço muito. com a minha mulher Aham. viagem pra vinícola. E, pô, foi sensacional, cara. A Ah. estrutura, os caras têm uma estrutura muito boa, assim. Tinha um ônibus que você pega, vai parando. Você fez esse passeio? Vai parando no. Não fiz exatamente isso, assim, eu fui muito na pira de fazer natureza também, né? Você foi na natureza. Mas eu peguei um dia lá, fiz um bate-volta pra fazer Não foi uma natureza, vinícola. mas provando a natureza. Provando a natureza. Né? Mas é um lugar que é sensacional de fazer viagem de casal, até de viagem de amigo, assim, também. Que Nossa, é uma viagem muito Mas completa. aí eu fui lá no Cabo da Boa Esperança. Boa Esperança, fez os rolês todos, né? Uhum. Achei Table Mountain. Tem um marco histórico, né? Não à toa é a sétima maravilha do mundo moderno aí. Então eu falei, não, eu vou subir esse negócio a pé, não vou de bondinho, não. Falei, Você foi a pé? O guia lá é sensacional, cara. Muito Cara, figura, muito fotógrafo legal. também. Eu Não, achei muito maneiro. lindo, cara. Sabe aquele efeito que rola da nuvem em cima dela? Uhum. Aquele efeito, esqueci o nome agora, ele gera mais água pra cidade do que a época de chuva. Você vê como uma montanha especial. Caramba. Eu achei impressionante, porque parece uma cachoeira de Uhum. nuvem. E aquilo gera água. Olhando, cara, parece que tá caindo uma cachoeira de nuvem. Pô, incrível. E é uma cachoeira, porque gera água mesmo. E é vital pra cidade. Por isso que aquela montanha é tão especial. É muito... Agora, eu me arrependi de ir na hora do almoço. Eu tinha que ter ido de tardezinha. Por causa da fotografia. Pra fotografar no pôr do sol a cidade. Cara, fica bonito. eu fiz umas fotos bem legais, mas a luz não era a melhor luz. Né? Eu subi de manhã, eu vi o nascer do sol no meio da subida, mas quando cheguei lá em cima já tava um calor infernal, meio-dia. Foi duro. A subida foi dura. Mas você deve ter pego Não, foi legais. animal, com certeza. E o que você achou da experiência de fotografar os bichos na África, cara? Que isso aí que eu acho que é... Então, eu fui como turista e depois eu fui nesse projeto meu, né? Aham. Que foi essa parceria ali com a reserva. E, cara, tem uma diferença brutal de você ir como um turista regular e de você estar no seu próprio carro. Porque, assim, quando eu cheguei lá, o pessoal falou, assim, vai ter turista também, então, assim, quando tiver muito turista, às vezes você sai, né? Senão eles vão ver que você tá tendo um tratamento especial. Aí eu não entendi, pô, que tratamento especial, né? Eu achei que eu ia chegar lá, cara, ia comer... Sim, comida dos funcionários, né? Comer ali o que eles estão comendo. Cara, quando eu cheguei lá, tudo bem, eu tava no quarto de guia. O quarto de guia é excelente. Chuveiro quente, ar-condicionado, mesa para trabalhar, cama melhor que a minha, da minha casa. O quarto de guia já era top.
E aí eu tava fazendo as refeições na área de turista. Quando eu cheguei lá, o cara falou, não, pode comer aí. Aquele café da manhã, com a vista ali, né? Já os bichos na água, no buraco de água. Eu fiquei assim, eu vou ver isso por um mês. Aí que eu entendi o tratamento especial. E aí eles me deram um carro. Eu falei assim, esse é seu carro aqui, tem um mapa, pode ir. Assim, eu achei que, quando eu tinha a impressão que eu ia ficar uns 3 dias em treinamento, sabe? Ah, Antes você de... chegou lá e já. Cheguei lá e falei, o melhor jeito de você conhecer a reserva é esse, vai lá, pode dirigir. Aí já, você já foi pro meio dos bichos Aí eu todos. falei, porra, Mas não te deram nenhuma recomendação, tipo, ó, cuidado, o rinoceronte faz isso, o elefante faz aquilo. assim, que nas conversas todas previamente que a gente teve, eles já entenderam que eu tinha alguma noção de como é que vida selvagem funciona, né? Claro. Então acho que ele falou, não, o cara sabe o que tá fazendo. Apesar de ser um pouco novidade também, né? Então, cara, hoje eu dirijo 4x4 bem pra cacete. Não, imagino. Na lama, chovendo, quebrei meu celular na chuva, temporal, mas enfim, era muito louco. Eu pegava o carro, eu não tinha hora. Quando você é um turista, você vai fazer o safari de manhã e de tarde. Com hora pra voltar, cheio de outras pessoas no carro. Eu fazia o meu tempo, eu saía quando eu queria, só não podia dirigir no escuro, né? Então assim, deu uma penumbrinha de luz ali, bum, pode sair. Já saía. Que é a hora boa pra fotografar, né? De manhã e de tarde é sempre assim. Na luz dura rola coisa legal também. A gente vai passar umas fotos aí depois, vai aparecer. Já Tipo, vou passar, então. de meio-dia, assim. Brincando. E aí, cara, foi um projeto surreal. Vivi um sonho. Um sonho, velho. Imagino, cara. Ó, não, então, essa daí é legal que em algum momento vai chegar uma foto que é parecida com essa. Mas essa aí eu tirei na minha lua de mel. Aí você vai ver como essa coisa da linguagem fica. Uhum. 2 anos depois eu vou fazer outro bicho, mas eu vou fazer uma foto que é quase igual a essa. A linguagem vai ficando, né? Assim, mas o que aconteceu? A câmera já não estava pegando mais informação nenhuma, né? Tava muito escuro. Beleza, eu escureci mais um pouquinho. Mas o mais interessante para mim era ver o reflexo. Sim. Sabe? Mas guarda essa imagem na cabeça que 2 anos depois você vai ver ela vindo de novo, sabe? E agora vai virar marca registrada, porque toda viagem que eu tiver, que o sol tiver caído, eu vou procurar esse reflexo na água. Boa. Cara, esse dia foi divertido. Já no 20º dia, eu falei, cara, não vi o bicho caçando até agora. E aí, nesse dia rolou uma caça. Eu vi a leoa pegar uma zebra. A zebra tinha 2 dias de vida só, tadinha, né? Como funciona, né? Pegou a zebra, a leoa pegou. E aí deu 15 minutos, chegou o leão pra roubar a comida dela. Então eles estavam se peleando aí. Mas quem que ficou com a comida no final foi o leão, mas... Foi, né? Não tem como. Aí é a lei da selva mesmo, né? Vence o mais forte. O bicho tem 100 quilos a mais que o outro, vai pegar. Mas ela roubou de volta. E eles brigaram, entendeu? Então essa cena aí é da briga pela comida. E ela roubou e levou embora. Levou embora, sim. Aí acho que repartiu, né? De tanto puxar. Repartiu um pouco. Mas cara, aconteceu na minha frente, assim, ó, o ataque. Essa foto eu acho que é de 200 milímetros. Não me lembro a distância focal agora. Ela tá brava, hein? Mas assim, isso já tava uma luz muito dura. E aí o preto e branco, por isso é o preto e branco, né? Sim. Porque tá quase um monocromático, assim, a foto. Aí eu acho que o preto e branco ele dá mais profundidade. Essa daí vai virar quadro lá na reserva, você vai ver só. Editei antes, foi pouco tempo que eu editei essa foto. Tô começando a fazer uns preto e branco, assim, cara, eu tirei 40 mil fotos nessa viagem. Guardei 4. 36 eu joguei no lixo. Cara, não tem condição de guardar 40 mil fotos. É muita coisa. Eu não vou editar nem as 4 mil, se eu editar 400 já é muito. Entendeu? Então eu guardei 4 mil, o resto eu joguei fora. Aí eu comecei a editar. Recente. Próximo. Mas é muita cena legal, cara. Esse dia também, na baita foto, cara, essa daí é uma das minhas preferidas. Esse dia tava doendo meu coração, porque eu tinha recomendação de deixar o turista ver a cena. Lá, e nessa reserva o mais legal é que eles levam conservação muito a sério. Muito a sério mesmo, assim. Eles têm um exército interno lá para tomar conta dos ataques a rinoceronte e elefante, cara, é um negócio muito legal. E aí uma das coisas que precisa de regulação, a gente até falou do Pantanal, né, com 40 barcos ao mesmo tempo, tem lugar da África também, cara, os caras fazem off-road, quando você faz off-road você atropela tartaruga, atropela bicho, aí junta 40 carros em cima do bicho, aí atrapalha o bicho de caçar, sabe? Então esse tipo de coisa não é legal. Lá, 3 carros por avistamento. Não pode passar de 3 carros. Só que assim, eu dava prioridade pro turista. Quando juntavam 3 carros de turista, eu pegava e saía. Sim. Aí, cara, o que aconteceu? É raro de ver essa cena do leão subir nessa montanha de formiga, assim, né? Foi o primeiro dia que eu tinha visto, já era tipo o 25º dia que eu tava lá. Aí eu vi. Só que quando eu cheguei junto com o 3º carro de turista, assim. E eu tava dirigindo, né? E não dá pra tirar foto ao mesmo tempo que dirige, né? Você pode até... Mas assim, eu tava lá pra dirigir. E aí veio o 3º de carro de turista, eu falei, caraca, eu vou ter que sair. E o bicho tá lá em cima.
Ah, Assim, cara, eu vou ter que sair. Aí eu saí. Assim, quase chorando, né? Eu saí longe, assim, tem que sair uns 100 metros de distância, não conseguia mais ver nada. Só fiquei lá esperando os carros irem, né? Só que aí saiu um carro de turista e entrou outro carro de turista. Saiu um carro de turista e entrou outro carro de turista. Aí eu assim, cara, eu vou perder a cena, velho. Que eu tava esperando 20 dias pra essa cena. Desesperado, assim, o coração. Aí eu fiquei assim, não, mas Deus vai dar de volta. Porque eu tô sendo gentil aqui, não tô me interferindo no negócio, Deus vai dar de volta, beleza. Aí todos os turistas foram embora. E os leões já tinham saído do negócio, né? Só que, cara, era um Pride lá de. Tinham 13 juntos. nossa, Aí família eles grande. começaram a andar. Aí tinha outra montanha de coisa. Aí eu falei, vou me antecipar. Fui lá, aí sabe quando as coisas convergem, né? O cara antecipando a noiva entrar, o cara fui antecipar o movimento do animal e fiquei parado ali. Cara, já 15 metros da cena, assim, já preparado. E eles vindo andando. Aí eu falei, se esse bicho subir aí, eu vou pegar. Cara, não deu outra. Parou a leoa, subiu, veio a outra, desceu, daqui a pouco tinha 10 bichos na frente desse negócio, aí os filhotinhos começaram a subir. Aí eu comecei a fazer a foto. Aí eu falei, obrigado, veio de volta, tá vendo? Pô, demais. Devolve, cara. Lindo bicho, hein? O universo devolve, sabe? Mas essa cena aí, cara, porra, foi custoso pra pegar. E tava bem bonito, assim. Pode. Essa foto deve estar com ISO muito alto. Mas essa cena foi. Essa é uma Yala marrom. Eu não conhecia. Que é diferente da outra, uma espécie super ameaçada, super ameaçada. E aí. Essa foto é até adiante, na verdade, em outra reserva. Mas, cara, sabe quando você vê o guia pegando o celular pra tirar foto? É tipo assim, isso não acontece todo dia. A gente falou, vamos dar uma espiada ali na Toca das Hienas. Aí ficamos lá 10, 15 minutos parado, nada, nada, nada. Até uma hora que ele falou assim, tá bom, vamos sair. Quando ele fez assim pra virar o carro, apareceu a hiena mãe com essa perna de avestruz, velho, sangue assim, tipo... Cara, na hora, tudo. E eu tava num ângulo horrível, por isso que até ali no canto tá meio branco. O carro tava bem de frente. E eu tive que sair pela lateral todo torto, assim, pra tirar foto. Ainda pegou um pouco de primeiro plano desfocado ali. Mas, cara, o guia pegou o celular na hora. Ele desligou o carro, pegou o celular, já começou a filmar. Eu falei, cara, isso não acontece todo dia, não. Não, e chegando com a pernoca, assim. Cara, eu sou meio ruim de postar. Eu tenho que melhorar. Eu nunca nem postei essa foto, eu acho. Mas é muito massa. E aí, no final do dia, a gente encontrou a carcaça do avestruz. E tava um monte de leopardo comendo, e inclusive um filhotinho de leopardo. Pô, muito louco. Esse dia acho que foi um dos melhores dias que eu tive lá no mato, assim. Mas, cara, o bicho vindo de frente, sabe? Olhando pra você. Demais. Tem gente que, cara, tem gente que vai morrer e nunca vai fazer essa foto. Tenho certeza, assim. É uma cena bem rara. Isso aí, né? Então. Ela é bem diferente. E tem aquela coisa do Big Five, sabe? Dos 5 animais são os maiores. Eles têm uma brincadeira lá que são os Ugly Five, os mais feios. Aí essa hiena tá nos 5 mais feios, assim, coitadinha, né? Por recebendo essa classificação. Putz, olha isso aí, cara. Então, você tá vendo que eu tô no nível do solo. Tá, eles têm um esconderijo lá, que eles cavaram uma caverninha embaixo do solo e botaram uma janelinha bem a nível do... Aí você fica escondido lá pra pegar as cenas, entendeu? Aí vem de novo o acesso. Quando você é turista, eu fui lá quando eu era turista. Tinha que reservar lá, 9 às 11 da manhã eu reservei. Aconteceu alguma coisa de 9 às 11, sorte a sua, não aconteceu nada, azar o seu. Né? Só que como eu estava com livre acesso, você via a hora que se não tivesse nenhum turista bocado, eu podia entrar lá. Eu tinha a chavezinha, bum, entrava. E aí, esse lance aí foi maneiro. O cara avisou dessa cena, todo mundo correu pra ver. Óbvio, né? Todo mundo quer ver essa cena. E aí, já tinham entrado os 3 carros na cena. Aí eu falei, não posso ficar aqui. Mas eu pensei, vou entrar lá no esconderijo. Aí eu entrei no esconderijo. Eu falei pro cara, eu passei um rádio pra ele e falei, posso entrar no esconderijo? Eu não vou deixar ninguém ver que eu tô lá. Sabe? Aí ele falou, beleza, entra lá. Aí eu consegui fazer essa foto por causa do livre acesso. Mas você viu a caça toda? Não, quando chegou lá já tinha carcaça. Mas depois chegou a hiena, deu briga também, as hienas tentando roubar, aí veio um chacal tentar roubar, o leão botou o chacal pra correr. Mas de novo, assim, faz muita diferença. O acesso faz muita diferença. Com certeza. E a outra vez que eu tive na África foi na Pé Seca. Isso você vai... É outra coisa. Vai um dia ali. Por isso que eu falo assim, essas expedições fotográficas que eu tô começando a montar pra África agora, é isso, assim, cara, é pra fotografia. Então o carro é preparado pra foto, vai menos pessoas no carro pra você poder mexer pra um lado e pro outro, botar mochila, equipamento. Não tem hora pra ir, não tem hora pra voltar, né, desde que esteja com luz natural. Então, assim, é outro esquema, sabe? É outro esquema, faz muita diferença. Aí também, época verde, verão. Eu tinha ido antes na época de alta, né? Que o pessoal fala, tem que ir na seca, porque é a melhor pra fotografar, etc. Cara, eu achei o verão muito legal pra fotografar, porque é justamente isso, tá verde.
E chove. Contraste, né? E chove, dá arco-íris. muito. É que não dá pra ver muito bem arco-íris, então baita arco-íris ali atrás. Então chove, dá arco-íris, fica um céu dramático no pôr do sol. Então, assim, Destaca, né? destaca muito. Óbvio, as duas temporadas são legais, mas ver a temporada alta da seca e depois a temporada da chuva. Sim. É como Pantanal, né? A seca e a chuva, né? Assim, mesmo na seca lá ainda é muito verde, Uhum. né? Mas na África é muito gritante. E aí. Essa é muito boa. Essa foi que você escolheu de capa ali, É. né? É, Eu nunca tinha visto perto, assim, a tromba do elefante. tem foto que. Ele quebra esse marfim ou é retirado? Não, esse aí tá natural, só é menorzinho mesmo. Mas ele não é pontudo. Não. Tem. Às vezes eles quebram, né? Brigando também. Ah, Aí você até fala assim, esse elefante é canhoto, porque o esquerdo tá quebrado, sabe? Ah. Essas coisas, assim. Mas é engraçado que, assim, você tem fotos que você já sabe que você vai fazer preto e branco na hora que você tira. Sabe? Assim, era um destaque muito diferente a cor da presa. muito bonito. E na hora que eu tirei essa foto, eu falei, essa E foto a é preto e branco. textura também, né? A textura tá bonita. Eu falei, essa foto é preto e branco. Aí entra um pouco de edição criativa também, né? Cara, assim, aí é muito pessoal. Muita gente tira foto de bicho. Aham. Então, tirar foto boa de um bicho, Sim. não vou falar qualquer um faz, né? Mas assim, qualquer um faz. Você sabe que você já é um fotógrafo com alguma experiência, você tem o equipamento, você tira foto do bicho, cara. Sim. Entendeu? Então, assim, e na minha cabeça sempre fazia sentido ir por um caminho que as pessoas não estavam indo. E aí usar toda a minha bagagem de pensar, cara, como é que eu vou me expressar, né? E aí a edição entra muito nisso também. Que é, cara, como você edita a foto? Que mensagem que você quer passar na foto? Esse lado aqui ele já estava um pouco mais escuro mesmo. Aí na edição eu só reforcei isso. Então fica essa coisa dele saindo da sombra, indo pra luz, sabe? Bom. Essa é uma onça, não é? É onça. É onça no Pantanal, nadando. Tá. E elas atravessam o rio o tempo todo, assim. Muito rápidas. Cara, é um bicho. Nada, sobe em árvore, corre no mato. Não tem como você Não fugir. tem como fugir. Não tem como fugir. Ela pega. Por isso que eu falei, o gato mais legal é a onça, cara. Porque a onça ela é ativa 24 horas por dia. Não é que nem o leão que dorme o dia inteiro e depois ele levanta, chato. A onça, o dia inteiro ela tá caçando. É lindo, né? Lembra daquela foto do reflexo, a primeira lá? Aham. Essa foi 2 anos depois, agora. Né? Só são outros animais, mas você vê como essa coisa da linguagem fica, né? Luz e sombra, né? Essa coisa da emoção, Esse sabe? foi lá na Namíbia também. Foi também. Aí você vê, tinham 8 leões ali na borda. A mesma família de leão, ficava acompanhando eles pra lá e pra cá. Aí você vê só o reflexozinho deles ali, né? Então, essa coisa do reflexo, de escurecer ali uma parte da imagem para trazer a atenção para lá, porque, enfim, é linguagem, né? E aí fica. E aí você viu uma coisa de 2 anos atrás, fiz de novo e provavelmente vou continuar fazendo toda vez que tiver essa oportunidade. Um dia você faz uma exposição disso aí. E tem uma foto, vai chegar uma foto em algum momento, a foto aberta, que é a foto da cena. Aí você vai ver como era a cena, que nossos olhos estavam vendo, e o que era você vê, né, com a coisa do olhar, né, você procurar. Aí, de novo, quando a gente faz essas expedições é muito legal, porque você tá no mesmo lugar que a pessoa, vendo a mesma coisa que a pessoa. Mas como cada um mostra o seu... De uma maneira, como cada um edita, como cada um... É. Não, por isso que a fotografia tem artigos e livros. Sim. O que é a arte da fotografia? Você pega o mesmo fotógrafo. Aliás, você pega o mesmo ambiente, bota 10 caras para fotografar. Ou você pega a mesma foto e dá 10 caras para editar, vão vir 10 coisas diferentes. Então, essa coisa da expressão... quando eu convenço as pessoas de fotografia e arte, é por isso. Porque é a ferramenta de expressão. A gente vê em street, né? Sai um grupo de 10 pessoas, ninguém faz foto igual. Faz completamente diferente. Né? Essa foto também é naquele esconderijo. Então, assim, aí, de novo, a coisa do acesso. O que está acontecendo meio-dia? Um baita de um calor. Não tem nenhum predador na rua. É a hora que todo mundo sai para beber água. Esse aqui é javali? Nossa, eu fico com o nome do bicho em inglês na cabeça, eu não sei o nome. É javali. É o Warthog. Acho que se não tô falando besteira aqui, é o Pumba, né? Grande Pumba. Porque eu não sei. Será que é esse que o pessoal trouxe pro Brasil? Não, né? Não, acho que não. Que tá dando problema seríssimo, cara. Não, esse é bem menor que o nosso. O nosso é maiorzão. O nosso é maiorzão. Tá muito um Fusca. De novo, essa hora que todo mundo vem beber água. Aí era uma festa nesse buraco d'água, cara. Vinha zebra, vinha gnu, vinha girafa, vinha javali, todo mundo bebia água nessa hora. Por quê? Porque o leão tá dormindo. O leão não caça essa hora. Então os bichos vêm tudo beber água. Aí, de novo, a coisa do acesso. Essa hora o turista não podia estar ali, mas eu podia. Ótimo. Eu ficava trabalhando dali. Eu botava meu computador ali e deixava a janelinha aberta com a câmera. Ficava lá no computador, na hora que eu via uma ação, pum, pegava. Eu acho a
A girafa surreal, cara. Tem uma foto A dessa que girafa. são 6 girafas só, uma atrás da outra, assim, bum, Pra bum. mim é o bicho que mais impressiona. Essa foto das girafas ali eu tenho certeza que eu vou vender um monte, ainda mais preto e branco. Ah, São 6 girafas em pezinho, assim, bem nessa cena. Não sei porque eu não escolhi essa pra botar aqui, mas Próximo. tudo bem. Vamos lá. Eu faço muito esses grids, assim, de... Sim, enfim, ferramenta de storytelling, né? Uhum. Cara, mostrar um pouco... sequência, né? de mostrar mais numa foto só. Essa aqui foi de 90 f2 Tá. no meio. Já tava muito escuro. Uhum. Só uma F2 consegue fazer isso aqui. Aliás, meu sonho é aquela 200 F2. Cara, no dia que me... Um dia eu vou comprar essa lente. Eu já testei ela. E aí? Fiz um editorial de biquíni. O que você achou? Na praia. Muito legal. Cara, essa lente, assim, eu É peguei... grandona, tudo, mas é... cara, vale muito... Eu peguei o arquivo dessa lente, você abre, assim, você dá um cropa, o foco tá perfeito e o fundo ainda tá desfocado. Sim. No crop. É surreal. Meu sonho ainda é, assim, enquanto eu não comprar essa lente, meu sonho é a Fuji me emprestar ela pra eu levar ela pro Pantanal e pra você ver que eu vou quebrar tudo com ela. Mas é isso, eu gosto muito de fazer esses grids assim. De novo, jogo de luz e sombra, né? Uhum. Não, então, tá muito... Você vai ver isso em foto de casamento que eu faço, você vai ver luz e sombra em foto Eu de adoro street. esse tipo de spot, né? Eu mandei ela pra um concurso aí, vamos ver se vai dar uma coisa. Não, é linda. Mas parece que você não podia estar ali, né? Parece que você não tinha permissão pra estar vendo isso, sabe? Não, muito linda. E ela tá compenetrada, né? A gente nem falou disso, assim, né, explicitamente, mas acho que vendo as fotos dá pra ver. Eu tento focar muito no sentimento, sabe? Dane-se qual é o lugar, não importa o lugar, não importa o sujeito. Eu quero... A fotografia que mais me atrai é a fotografia que passa aquele um sentimento muito claro. Legal assim. no bicho, né? Isso aí, no animal. Então, unindo a natureza tentando unir a natureza com arte. Essa é a minha pira. Essa aí é uma das minhas preferidas. Essa é a minha pira total. Vai na próxima. Essa é a minha pira total. Essa daí, eu tentei fazer. Esse fácil é muito famoso, né? O Lilac, que tem todo colorido, assim. Cara, tem mais de 1000 fotos desse bicho. Mas essa parece que eu deveria ir pro estúdio. Sabe? A luz tá perfeita. Sim, a composição. A luz tá perfeita. Perfeita. Aí, assim, E beleza, eu não sou o cara mais viciado em foto de pássaro. Tem a galera que gosta muito de pássaro e tal. Galera especialista. Mas eu parava pra tirar foto de pássaro, etc. Quando eu botei essa foto lá, o pessoal falou: caraca, essa foto é muito boa, eu quero fazer um quadro dessa foto. Essa aí é uma que eu sei que vai vender bastante também. Vai mesmo. Mas parece que tá no estúdio. Parece que tá no estúdio. Bizarro, a luz tá perfeita. Mas é isso, só pra... Pose. Essa era a cena aberta. Daquela outra. Lembra? Olha os reflexozinhos ali, ó. O mesmo... Olha lá o tanto de leão, cara. Então, essa era a cena aberta. Na realidade, são as leoas, né? As filhotinhas. Não, é tudo filhote. Acho que o leoa tá dormindo ali atrás. Tá. Mas eles sempre andavam juntos, porque, de novo, o verão também tem essa vantagem. O verão é a época de que dá filhote. Todos os bichos. Né? Porque eles querem que o filhote nasça quando tem abundância, né? De grama e de coisa. E aí, se tem abundância de grama, nasce o veado e a zebra, o leão vai nascer ali também, para ter comida. Né? Então, tudo faz sentido, né? E aí, no verão, é a época de filhote. Então, cara, tinha filhote de 6 meses, filhote de 3 meses, filhote de 3 semanas, filhote de 10 meses. Era muito leão, velho. Muito leão. Muito leão. Então, é bem legal. Assim, é legal você ver como é que era a cena aberta e o que o cara tá... O olhar que direcionou para fechar ali só no reflexo e escurecer o resto da imagem. Eles estavam olhando todos por... Não, eles já estavam de boa, provavelmente. Tá. Eles já tinha uma carcaça ali atrás, tinham feito refeição. Estavam só de então. boa bebendo aguinha. Sabe, a barriga, dá pra ver a barriga deles assim, cheia pra caramba. Divertido. Aí, de novo, eu gosto muito de fazer esses grids assim, porque é ferramenta de storytelling, sabe? E você... Qual que é aquele bicho lá? Sim. É onça. Onça? É onça. Essa eu fiz com um low-key, assim, sabe? Eu escureci bem tudo. Cara, ficou muito massa. Escureci muito, assim. De novo, eu acho que é 90 f2 também. Se tivesse com a 200, amigo, eu com a 200 ali. Essa foto tá aí é isso, aí é o jogo de cor, né? O verde e o vermelho, que são cores opostas na roda, aí chama mais atenção. Infelizmente, a gente vive uma época que tem que competir muito por atenção, né? Aí eu acabo tentando me diferenciar fazendo algumas coisinhas assim que você posta e a pessoa já dá um impacto, né? Mais do que um carrossel, pelo menos na minha opinião. Interessante. Então faço muito esse negócio, assim, de grid, sabe? Com um pouco da experiência, né? A pessoa fotografando, um sol, um bicho, enfim, sabe? Um pouco de tudo. Essa é legal, que é o antes e depois. Aí entra muito aquilo, todo mundo tirou essa foto. Ninguém editou igual. Sim. Eu já vendi 3 quadros dessa foto, mas não foi exatamente assim, foi editada, aqui é a próxima. Tá. Aí, de novo, você tira a foto e você... Eu tirei essa foto já pensando, cara, eu vou escurecer tudo e deixar só o bicho ali na luz, sabe? Olha a diferença. Não adianta. Olha a diferença. Cara, eu fiz quando chegar na parte dos quadros ali, você vai ver, eu fiz uma composição dessa foto da onça bem assim, e uma outra de paisagem do Pantanal.
que as duas juntas, cara, foi a coisa mais linda. Eu queria fazer pra minha casa. Que bicho lindo, né? Ah, surreal. Essa coisa de jogo de luz e sombra, né? É maravilhosa, né? Você já fotografa pensando na edição que você vai fazer, sabe? Olha como é forte, né? É. Robusta, né? Não, bicho É incrível. só músculo, né, É. cara? Então, antes e depois faz muita diferença, né? Edição aí eu agradeço a pandemia, né? A pandemia me ensinou a editar. Isso é ótimo. Tem que editar mesmo. Muito bom. Abstraindo. Isso é Ipanema. Você consegue ver que é Ipanema? Não. Podia ser qualquer água. Qualquer Tá sol. bonito, cara. Isso aí é quadro pra você vender, cara. É o segundo quadro mais vendido esse. Aí, Entendeu? Já foi. Já é o segundo quadro mais vendido esse. Só pede pra uma foto do Rio, né? Que o Rio é muito comercial, cara. Não tem jeito. O Rio vende muito. E aí, o segundo mais vendido é um abstrato. você vende com arquitetos direto ou online? Assim, eu não conheço ninguém que consegue vender em e-commerce. Assim, tipo, vender bem, né? Porque pra mim é uma. Contato com o arquiteto mesmo. E com pessoa direto. A maior parte das pessoas me pede orçamento direto. E arquiteto, assim, é um mercado que já existe há muito Sem tempo. tráfego pago, você nem faz tráfego pago. Tô começando agora. Ah, tá. Mas Mas aí é pra verdade. acertar é meio chato, né? Mas acho que como business tem que fazer, Sim. sabe? E aí, mas assim, de novo, eu tento fugir um pouco dessa pegada comercial. Eu vendo muita foto do Rio. Mas todo mundo tem foto do Rio, cara. Putz, no Rio. É uma commodity. Você nunca vai vender uma foto do Rio por 15 mil reais. Não vai, pô. A não ser que você seja muito famoso. Mas você não vai vender. E aí eu tento fazer uma coisa, ir para um lado mais sair da fotografia Você e pra vende arte. impressas. Já emoldurado, tudo. Ah, tá. Cara, a pessoa que eu trabalho aqui em tamanho São que Paulo, tiver. também quiser. Tá. Assim, desde que a foto aguente, né? Tá. A pessoa que eu trabalho aqui em São Paulo é a pessoa que imprime emoldura as pessoas que imprimem emoldura pro Bob Wolfenson. Tá. Para as exposições dele. Então, assim, Qual padrão que é FIFA. Você pode falar qual que é o ateliê? Posso. Tá. A minha xará, né, a Cris Kel, que imprime, e a Sumaya faz a moldura. Ah, tá. Eu fiz já muita coisa no espaço visual, sabe? Ali na Espaço Vila visual, Paulinho. já fiz no espaço visual, Muito bom, cara. ainda faço na Visual Print também algumas coisas, depende do material, né, e de quanto o cliente está me espremendo, mas sempre que eu quero trabalhar no padrão mais legal, perfeito, sabe? claro. Vai ter foto minha aí segurando 15 quadros lá na Visual Print, que é um espaço Perfeito. gigante, ali é maneiro de fazer esse tipo de coisa. Mas, de novo, eu tento fugir um pouco aí também, é uma areia, podia ser em qualquer lugar. Claro. Nem lembro onde é que foi essa foto, não sei se foi nos lençóis, onde é que foi, mas é uma areia, sabe? Sim. E a textura, sabe? A luz. Essa foto é boa pra Já vendeu também. Então eu tento fugir um pouco dessa coisa de commodity fotografia. Óbvio, tudo é fotografia, né? Mas para tentar ir pra uma coisa mais abstrata, mais arte. Abstrato, vende. Eu acho isso muito legal. Mas eu creio que nem é pelo cliente, cara, é pelo arquiteto. Entendeu? Eu nunca consegui entrar nesse meio de arquiteto ainda. Os arquitetos que eu trabalho com são amigos meus que são arquitetos. E aí a gente tá crescendo junto. Eu tenho um amigo meu sabe? que ele mora em Recife. Ele tem um perfil só de fotografia fine art. Legal. E faz só abstrato, cara. Exato. E assim. É bom, cara. Pegou a manha, ele faz as coisas, umas brincadeiras, assim, e fica Sim. muito bom. E o cara tá vendendo muito bem, cara. Não, Já instala também. Ele já instala. É ótimo. Você tem que criar um ecossistema para resolver a vida do cliente. Ele vai cliente. com carinha lá, o cara mede, limpa, já entrega pronto. Muito inteligente, né? Tem que ser, porque ó, eu já deixei cliente retirar quadro, o cara bateu o quadro. Puta. Aí abriu, tava batido. Eu já deixei cliente instalar, o cliente às vezes deixa cair. Então, assim, se você vai. De novo, lembra do ciclo do produto? Sim, cara, tem que ir até o fim, cara. É facilidade. Tem que ir até o fim, com comodidade, facilidade. Isso aí faz diferença pro cliente, sabe? Cara, o instalador é 140, 200 reais, velho. Paga o instalador e bota o cara. Em São Paulo, né? Pô, essa tá linda. Essa tem história. Isso é Guatemala, tem um vulcão lá que é muito antigo, chama Fuego, e são dois vulcões, assim, você sobe em um, que é inativo, e o outro é ativo, e eles são conectados por um caminho lá em cima. Aí já a altitude, uns 3.700 metros e tal, cara, é uma trilha muito pesada, difícil, e aí você vai aí por sua conta é risco, né? Você pode caminhar por esse caminho até o vulcão ativo. E aí, cara, uma faixinha estreitinha de areia, assim, ó. E igual venta, frio. Deu acidente, né? Na Indonésia, foi? Que era uma faixinha também, a guria caiu. É relativamente parecido, só que eu acho que esse ainda é pior. E aí, é por sua conta e risco. Eu tava aí a uns 400 metros da cratera. Aí rolou essa foto, cara, nem tava de Fuji ainda. Foto, assim, cheia de ruído, um pouco, enfim, mas foto legal. A experiência é muito louca, velho. O barulho, o som, o chão tremendo. Mas assim, tava 4 graus, frio pra cacete, vento.
Minha mulher tava parece quase que caindo. a Terra tá viva, né, cara? Minha mulher quase caindo, eu segurando nela pra. Cara, foi assim, foi difícil, tá? Não foi fácil, não. Mas a história legal é que, assim, a gente voltou Aham. pro acampamento no outro vulcão. Tava o meu pai também nessa viagem, né? O alemão. Figura. E aí deu 2 horas da manhã, ele queria ir no banheiro. E a gente tava dentro de um abrigo, né? Dormindo, os três juntos. E tudo escuro, tá pequenininho. Ele levantou e pisou na gente, assim, falei, cara, para, pô. Pisou na minha costela, machucou. Aí ele saiu e foi no banheiro. Aí eu fiquei acordado, né? Deu 30 segundos, cara. Eu ouvi o barulho mais assustador que eu ouvi na minha vida. Teve uma erupção, que foi umas 10 vezes isso daí. Assim, chão tremendo. Aí eu abri assim a portinha do negócio pra ver. Esse vulcão ali, já tinha saído tudo, né? Mas ele tava inteiro de lava. Nossa. Inteiro, assim. Cara, não sabia nem onde estava minha câmera, tudo escuro, não deu pra fotografar nem nada, assim. Só ficou na cabeça a imagem. E o engraçado foi, meu pai saiu pra ir no banheiro, né? O banheiro é o quê? Uma madeira aqui, uma portinha que abre e um buraco. Aham. Sabe? Ele falou que tava lá fazendo as necessidades dele e. Aí ele pegou e falou que abriu a portinha assim, ó. Agachado, sabe? E vendo o negócio ali, eu falei, cara, isso é muito louco. Muito louco. Esse quadro tá exposto numa galeria aqui em São Paulo. Aí eu sempre conto essa história, velho. Porque, assim, e aí, Ele não vai esquecer nunca mais. nunca mais. E aí o louco foi. Foi tão grande a erupção, tão grande. Aí eu fiquei lá, né, abismado, vendo o negócio e tal. Aí daqui a pouco eu tô vendo um pedacinho aqui pegando fogo, um pedacinho ali meio brilhando, das pedras que voaram, né? Aí eu tô assim, cara. Aí eu olhando assim, não apagava. Cara, esse negócio vai pegar fogo. Eu tinha que ter separado, tá no meu Instagram em algum lugar, eu tinha que ter separado a imagem disso depois. Cara, foi parar no noticiário, essa erupção, rodou o mundo, não, Guatemala, que não sei o quê. Não. E, cara, e aí eu dei uns passos, assim, pra ver como é que tava a situação, né, do possível fogo. E quando eu dei uns passos, eu vi um foco de fogo já acontecendo. De madrugada. Aí eu falei, tem que chamar o guia. O guia não tava ali vendo aquilo, né? Eu falei, cara, nós vamos morrer aqui nessa parada, vai pegar fogo em tudo. Aí eu saí correndo, bati na porta do cara. Eu bati na mesa aqui agora, assim. Mas aí com o meu espanhol de narcos, né? Disse assim, fogo no bosque, fogo no bosque. Aí o cara saiu, eu levei ele lá pra ver a reação do cara. Eu vi que o negócio era sério mesmo quando a reação do cara. Né? Ele olhou e saiu. Não falou uma palavra. Ele olhou, se assustou e saiu. E aí ele acordou todos os dias a evacuar a montanha inteira. Mais de 400 pessoas. Pô, tava com risco, então. Tava, pô. E eu que avisei. Putz. Aí foi todas as empresas evacuaram a montanha de madrugada, 4 horas da manhã, e aí você vê a infraestrutura, né? Na subida, tava subindo a equipe anti-incêndio, né? Aham. 3 caras no jegue com uma pá. Nossa. E aí você vê, né? Nos Estados Unidos, Califórnia, quando tem esses incêndios lá, cara, é toda uma estrutura, né? Na Guatemala, são 3 caras com um jegue e uma pá. Roots, né? É Ruth mesmo. Meu. Pô, essa ficou muito legal. Parece que é uma menina dentro de uma baleia. Exato, isso era muito louco. E ninguém sabia que esse fervedouro, no Jalapão, né? Ninguém sabia que esse fervedouro tinha forma de baleia. Até eu subir o drone. Quando eu subi o drone, eu falei, velho, isso aqui é uma baleia. É muito louco, sabe? E essa foto, ela não fez o sucesso que ela merece. Assim, Apesar de não ser com Fuji. não, é drone, né? É DJI Mini 1. Tipo, a qualidade é muito questionável. Mas é muito irado, velho. Mas... Assim, o negócio é em forma de baleia. Você tá, tipo, no meio do sertão, sabe? É muito louco. E é bem diferente, assim. Eu nunca vi essa foto em lugar nenhum. Então, um monte de gente vai pro Jalapão, tira foto de drone de fervedouro e eu nunca vi, sabe? Sei lá se era um fervedouro diferente que a gente estava. Tem muito fervedouro que as pessoas não têm acesso também, né? Mas a forma de baleia é muito marcante pra mim, assim. Ela não fez o sucesso que ela merece, essa foto. Isso é Namíbia também. Isso é lindo, né? Isso é Namíbia também. A turma... eu quis fazer uma brincadeira aí, porque... Esse lugar é muito famoso, né? Muito conhecido, muito único, que é o Dead Valley lá no deserto. E, cara, você chega lá, já tem 50 mil caras com tripé, gente fantasiada com vestido vermelho, fazendo pose, tirar foto com as árvores. Não, todo mundo fazendo a sua pira. Todo mundo fazendo a sua pira. Aí eu falei assim, pô, de novo, né? Aquela coisa do mais do mesmo, né? Eu falei, não, beleza, é lindo. Pô, é muito bonito. Eu tirei foto só da árvore também pra fazer um fine art, né? Várias. Né? Mas assim, de novo, é commodity. Sim. Cara, você vai lá e você tira a foto, você tem a foto. Então, assim, sabe aquela coisa do... É tipo o Kyoto lá, o palácio do... Cara, de tipo ouro assim, o que diferencia um... Ou ir no Rio e fazer o Pão de Açúcar. Assim, o que diferencia um profissional, um trabalho autêntico, de um turista com uma lente cara? Sim. Porque o que mata é turista com lente cara. É. E o cara vai fazer a foto também, igual.
Uhum. Vai fazer, pô. Vai fazer. Aí eu entrei na pira assim e falei, cara, e se eu inverter a lógica, né? Aí eu peguei a outra câmera, ali a X-T30, Aham. né? Aí eu falei, vou inverter a lógica. Eu vou tirar foto de uma pessoa tirando foto. Legal. Aqui, entendeu? Mas na mesma jogada, sabe? Em vez da pessoa estar posando, fazendo, né, papagaiada ali, Ótimo. eu aí trajei tudo de branco. Geralmente o pessoal usa preto, né? Pra ficar igual árvore, Não, sabe? ficou muito bom. Aí trajei de branco, minha esposa, né? Aí bota ela em cada indiada, velho. Essa mulher, eu casei com a pessoa certa. Aí falei, vamos ficar tudo de branco e você segura a câmera, eu vou tirar foto de você, sabe? Pira, né? Pira de Legal. fotógrafo. Pira de fotógrafo. Ficou ótimo. Ela também. Ela também. Nossa, porque. Cara, isso aí eu lembro essa paisagem, o Hollywood, cigarro, eles foram fazer uma propaganda aí. Você lembra? É? Você já viu isso? Não me Eles lembro. faziam tudo relacionado à aventura. Não sei se Sim. você já viu essas propagandas Eu antigas já vi algumas, mas em não. Hollywood, Aham. que botavam os rock dos anos 80 muito legais. Eles pegavam esportes radicais, tipo o que a Red Bull faz hoje, Uhum. mas com cigarro. Sim. E aí, uns era jet ski, outro era saltando de paraquedas. E teve um que os caras desceram com aquele. é, parece skate, mas é. Como que chama? Que desce não é esqui. Ah, Não, é não. snowboard, não. Snowboard é uma prancha só. Acho que snowboard. Snowboard, Eles descem isso aí de snowboard. Cara, que maneiro. É esse cenário aí, cara. Virou um sandboard, né? Assim, Sandboard. Aí, de novo, essa daí, assim, uma galera tem essa pira aí nesse lugar também. Mas o que eu achei legal dessa foto é que ela não é uma foto. Ela é um vídeo. Quer dizer, ela é uma foto, né? O vídeo é um monte de foto junto. E aí, na H2, Uhum. você consegue usar a simulação para fazer vídeo também. Aí eu criei uma receita para usar em vídeo. Uhum. Que era próxima ali daquele Nostalgic Negative. Uhum. Que você vê que o céu tá. Você vê que tá mais amarelado de highlights, assim. Cara, isso é muito louco, porque eu peguei esse vídeo, eu falei, caraca, a cor desse vídeo tá linda, eu não fiz nada no vídeo. Nada, nada. E aí eu falei, vou pegar um frame desse vídeo. Aí eu fui lá no Premiere, peguei um momento que, tipo, ela tava com o pé mais cravado no chão, porque fica 1/24, né? E era 4K, você fez. 4K. Aí peguei o frame da foto. Peguei o frame do vídeo, porque eu achei a cor foda. E eu não consegui chegar, editando a foto, eu não consegui chegar na cor que tava no vídeo. É verdade. O vídeo tava muito bonito. Eu falei, cara, dane-se, vou usar o frame do vídeo, sabe? Então, eu achei legal trazer essa foto não pela foto, mas por essa coisa. Cor. Aí depois desse dia, o tanto de vezes que eu já peguei frame de vídeo, cara, eu já peguei muito frame de vídeo. Então. Não, mas faz todo sentido. Se for uma situação que não tem muito movimento, eu nem tiro mais a foto às vezes. Eu falo, eu já fiz o vídeo, tá bom, depois eu pego a foto aqui. A não ser que, claro, eu queira fazer pra Fine Art, tem que ser um arquivo gigante. Mas isso é legal de fazer. Aí, de novo, essa coisa de cores e emoção, né? Cara, de novo, nerd, né? Sou nerd. Nerd no sentido de curiosidade de estudo, né? Aí fico estudando, cara, como é que eu desperto emoção? Aí você desperta emoção com, cara, cor, temperatura, composição, luz, né? Cada tipo de luz, um contraluz faz uma coisa, um preto mais forte faz outra, o azul traz uma emoção, o laranja traz outra, o amarelo traz outra. Então essa coisa de juntar diferentes cores assim para trazer emoção, sabe? Fico pirando. Demais isso aqui. Fico pirando. Vai até mal também? Aí, de novo, ninguém tira foto desse vulcão, coitado. Porque o pessoal fica só focado no que entra em erupção, esse aí não entra. Tá lindo, mas olha essa cena com as nuvens embaixo, velho, o pôr do sol. Surreal, entendeu? Meu Deus. Surreal. E eu adoro essa hora que é essa transição de Golden Hour para Blue Hour. Por exemplo, porque não daria para ver a lanterna acesa se tivesse muita luz natural. Então é aquele restinho de luz, mas que já tá escuro onde não tá batendo a luz, sabe? Essa transição era mais bonita. Infelizmente ela dura só 15 minutos. Não, mas tá bom. Mas aí entra a coisa que o Fábio falou, né, no podcast aqui. Que ele vai fazer Islândia e ele vai inverter, provavelmente ele vai inverter a noite com o dia. Porque vai de 6 da tarde até 10 da manhã é Golden Hour. É Golden Hour, o cara dorme de meio-dia e fica acordado no sol da meia-noite, que o sol dá aquela baixadinha e volta. Então o cara tem 8 horas dessa luz aí, velho. É um negócio surreal, entendeu? A gente vai ver o que ele vai fazer, vai arrebentar, velho. Vai arrebentar. Mas é a minha hora preferida, só que ela é uma lacuna muito pequena. Sim, aqui no trópico. É uma lacuna muito pequena. Tá. Aí começa a entrar, aí começa a interseção, né? Assim, eu gosto de falar que eu tô, de novo, confinado a um nicho. Eu gosto de fotografar, em luz natural.
Então, assim, você entende de composição, você entende de luz, movimento. Sim. Cara, tu lembra do movimento da água intencional ali pra fazer como se fosse um abstrato? Mesma coisa fazer um painting numa cidade com um cara andando de bicicleta. Eu faço bastante, eu gosto. Então, você vê que, independente se é natureza, se é vida selvagem, se é street, se é casamento, você vai ver também movimento em casamento e tal. Tem uma identidade aí, né? Uma coisa que a pessoa gosta de fazer. Sim. Isso se reflete em tudo que eu fotografo, sabe? Aí, de novo, essa coisa da linguagem, de tentar Você leva de um criar a linha, sabe? Aí é jogada só de perspectiva, né? De novo, é um lugar que é famoso em Los Angeles, todo mundo tira foto desse lugar, mas eu falei, vou tentar fazer uma coisa diferente. Aí eu brinquei com essa coisa da geometria, né? Pra fine art, essa coisa de forma, geometria, é muito legal. Essa foto também nunca mereceu a atenção que ela deveria. Um quadro dessa foto ia ficar animal. Eu acho. De novo, você reconhece que é isso aí? Faz um esforcinho, você vai reconhecer. Não, isso é aquele The Verge lá em Nova York. Aquele prédio maluco, moderno que fizeram. Entendeu? Aí, de novo, eu falei, o que eu vou fotografar nesse negócio? Eu falei, cara, eu não vou... Já tem 1 milhão de fotos desse lugar. Aí, um cara que chegou lá num dia mais bonito, com uma nuvenzinha e uma luz melhor, a foto dele vai ficar melhor que a minha. Entendeu? Eu falei, cara, então assim, eu vou tentar competir. É injusto competir com o nova-iorquino, né? Nesse caso. O cara tá lá todo dia, se ele quiser. Aí eu falei, eu vou fazer uma pira aqui. Puxei o anel de zoom. Deixei o foco ali no meio e puxei o anel de zoom. Só que, óbvio, eu fiz 150 fotos, né? Pra tentar chegar. Mas eu quebrei todas as regras possíveis. Tá, a foto é estourada, a foto tá fora de foco, a foto tá tremida, se você parar pra pensar, né? Mas aquela frase que você deve ter ouvido. Meu amigo, ele faz bastante isso aí da abstrato, com zoom. Então, assim, tá levemente focado ali no meio e tá, tipo, essa coisa, sabe? De novo, eu nunca nem botei no Stories essa foto, deveria, mas ela é uma foto que eu acho que deveria receber mais atenção do que eu dei, sabe? Que, de novo, eu nunca vi ninguém fazer isso lá. Veio da minha cabeça. Veio da minha cabeça. Eu nunca, essa daí, porque muitas vezes a gente copia os outros pra testar, né? Eu tenho um perfil muito experimental, vejo uma coisa legal, eu tento imitar. Mas essa daí eu juro que veio da minha cabeça, eu nunca vi. Aí, de novo, buscar diferenciação, sabe? Aí, mais pira de street. Sabe a linha guia vindo de cima e de baixo, assim? Pra se encontrar no lugar e mostrar o... Eu fui lá também, Nova York. Não, isso aí é aquele... Barbican é um prédio em Londres. Muito famoso. Cara, Londres e Nova York pra fazer foto de street é surreal. Muito legal, né? Surreal. Então, às vezes, a gente, nessas aventuras, você faz, tem que ir pra Londres pegar a escala. Já aconteceu 3 vezes comigo. Aí eu tenho um monte de amigo morando em Londres. Eu falo, cara, bota 4 dias de escala em Londres aí que eu vou dar uma pirada. Me amarro, sempre faço isso. Enfim. Então, de novo, essa coisa de buscar a diferenciação. Aí, vou preservar a imagem da noiva aqui, né? Então, fiz um crop um pouquinho maior. Mas é isso, movimento. Essa foi uma das fotos que ela mais gostou. Sabe? Aí de 1/10, 1/15. Ela andando, vindo junto, assim. Aí você bota no burst, né? Porque pra acertar isso no single shot é difícil. Aí você bota lá, faz 10 por segundo, assim, dela andando, uma vai ficar legal. Sabe? Aí deu um movimento bacana. Todo casamento eu faço isso. Todo casamento eu faço isso. Reflexo. Tu atrapalha no vidro, né? Então, assim, em street eu procuro muito reflexo. Levei a coisa do reflexo e da... Né, não dá pra ver muito bem aqui, que é um pouco mais claro, mas quando você escurece, né, toda essa parte branca aqui, você tem as árvores no fundo, né, a cidade atrás, sabe? Então, luz e sombra, usem fazer ensaio também. Então, cara, eu dou uma mapeada sempre no lugar que eu tô antes. Eu chego antes do ensaio, olho por onde tá entrando luz nas janelas, ver se tem uma coisa legal pra brincar de luz e sombra, se tem os reflexos legais. Então, só pra dar uma variedade no trabalho, entendeu? Então, assim, de novo, tô falando isso aqui rezando missa pra padre, né? Mas acho que pra quem tá ouvindo, principalmente pra quem tá começando, interessante. É bem interessante. Então, assim, é isso. Muito bom. Bastante coisa. Tem muita coisa. Então, assim, de novo, assim... o cara é fotógrafo de natureza. Não, velho, sou fotógrafo. Não, mas é legal isso, sabe? Porque você leva uma experiência que você teve de uma área para outra e sempre útil, né? Então, a gente unir os conhecimentos que... o pessoal fala de quem faz casamento, começa com um casamento. Quem faz casamento está pronto para fazer várias áreas. É um baita treino. Você faz um pouco de moda, faz de composição, você... documental. Faz de tudo, cara. Tem que fazer decoração, tem que fazer arquitetura, documental, né? Na hora que a noiva tá saindo ali, que o pessoal joga pétala e arroz, cara, eu boto no 10 por segundo. Igual vida selvagem. Pô, entendeu? Faz diferença. Sim. Sabe? E eu não vejo ninguém fazendo isso.
Uhum. Se a pessoa Mas é tenta legal, acertar o porque- single shot ali, pode acertar, beleza, mas, cara, você quer garantir que vai dar certo? É. 10 por segundo. Mas é Entendeu? isso aí. Tem que. Essa é uma hora que dá pra usar o drive, né? Aham, É. total. Porque você não tem como voltar, né? Não, e é muito rápido, cara. É. É muito rápido, entendeu? Confia no foco e vai, né? É. E de novo, dá pra confiar no foco. É, De exato. novo, fazendo, Vou fazer um tirando o stick. disclaimer aqui agora. Tá. Que é um disclaimer de todos os podcasts. Ei, né? Queria agradecer aqui a Worldview pelo espaço. Tem aqui equipamento novo, inclusive. E incrível. As imagens já deram diferença do podcast passado e esse aqui, muito bom. sorte a minha. É. E a Worldview é uma loja aqui no centro de São Paulo e tem uma variedade grande de equipamentos, acessórios, e vale a pena também vir conhecer os espaços da Worldview para aluguel de equipamento, palestra, o próprio estúdio que aluga, muito legal aqui. E também agradecer a Fujifilm pelo apoio ao podcast, né? Que a Fujifilm está incentivando a gente criar o conteúdo local, prestigiando os fotógrafos brasileiros, né? Então, bem legal. Fuji filme. Fuji, um dia 200mm, hein? Vai acontecer, vai acontecer. É isso, meu amigo. Acho que até deu nosso tempo. É, Rendeu bem aí. não, super. Mas eu queria agradecer Você trouxe o quadro aí, né? Ah, então, trouxe uma pequena amostra. Lembra que eu falei aquela coisa de dar de presente? Então, eu vou fotografar o casamento de um amigo meu, na Bahia, Uhum. e falei, cara, vou dar um presente pra ele, né? E, de novo, o melhor presente são esse tipo de quadrinho aqui. Bonita moldura, É artesanal, né? É isso que eu gosto de fazer. Acho que é pau-ferro. bem feito. Pau-ferro, tem paspatu. Vou trazer. Então, assim, geralmente os quadros que eu faço são 8, 10 vezes maiores que esse, né? Mas é moldura É muito artesanal, é bonito. bonito. E ele vai casar na Bahia, né? Então peguei uma foto que, assim, de novo, Muito bem feito. Ah, acabamento cara, Tá impecável. lindo, cara. É impecável. Aí uma coisa que é legal, isso aqui também, ó, pra quem faz quadro, uma dica pra galera. Ó, quando as pessoas começam a copiar o que você tá fazendo, é porque tá funcionando, né? Vou dar a dica aqui. Deixa um espacinho aqui atrás, assim, ó, pede pra cortar. E aqui atrás, o que eu faço? Eu escrevo uma dedicatória pra pessoa, colo o selo do certificado de autenticidade, né, que vai um aqui e um no certificado, Uhum. assino, e aqui bota uma chapinha de acrílico, pum, pra proteger. Cara, isso eleva muito a percepção do seu trabalho, né? Você escreve uma dedicatória para aquela pessoa, assina, faz as coisas aqui e protege. Dá para fazer, é simples, todo mundo pode fazer isso aí. Ficou acrílico por dentro. Não, acrílico é uma chapinha que vai aqui em cima, assim, ó. Em cima. É só para proteger essa parte. Aí você escreve a dedicatória, cola as coisas aí, assina, bota a tiragem do quadro e tudo. Muito legal. Aí você faz isso, é bem bacana. Excelente. Então fica a dica pro pessoal que imprime, que, enfim, quer entrar nesse mercado aí. Tudo agrega valor, né? Sim, claro. Mandei fazer um A gente tem envelope da cor da minha marca, o negocinho de cera para fechar o envelope, tudo isso vai agregar. E o lacre, né? O lacre, exatamente. Tem que fazer esse movimento de imprimir. É importantíssimo, cara. Tem que imprimir, vender foto. Vender foto impressa é muito importante. Você que faz um trabalho relevante, muita imagem boa, tem que botar para vender. Nada como imprimir sua foto, cara. Um prazer inenarrável, assim. Não, e as É pessoas muito têm legal. ideia do potencial que tem, até comercial, Ah, sim. poder vender as suas fotografias. Tem, Né? tem. Tem. Ainda mais se a pessoa fotografa muito, né? Sim, Se exatamente. você fotografa muito, você tem acervo, né? Total. Agora, quem for fazer, já fica aí Tente ser autoral, meu velho, sabe? Tente fazer a sua linha de trabalho ser sua, sabe? Legal, beleza. Eu tenho portfólio commodity também, que vende bem, Sim, mas não é a linha que eu quero ser conhecido por, né? claro. É isso. Mas e aí vai muito também dos contatos, de a pessoa trabalhar em network, né? Conhecer as pessoas também. Depois você chega num certo nível, né? Enfim, você sabe muito bem disso. Depois você chega num certo nível de técnico, Uhum. a outra parte faz muito mais diferença. Sim, Relacionamento, relacionamento. visão, projeto. Exato. Sim, eu tô falando isso tudo como se fosse guru, né? Mas tudo isso eu tô trabalhando trabalhando networking, trabalhando em exposição, pensando em desenvolver meus projetos autorais. Por exemplo, eu vi aqui o Fábio com um livro. Uhum. Cara, eu futuramente aí com natureza, vida selvagem, animais, cara, vai sair livro. Sim, com certeza. Vai sair livro. Tem que fazer. Tem que fazer.
E é um prazer Eu muito tava bacana. falando com um entrevistado, com o Pivas, que eu entrevistei, né? Que a gente tem que imprimir ou imprimir graficamente ou imprimir em papel, que é o papel do o fotógrafo, ele tem que deixar legado. Sim. O trabalho não pode ser só digital. Tem que colocar isso para as pessoas terem fisicamente. Senão você vai embora e daqui a pouco some tudo. Vou fazer outra provocação. Diferenciar geração de renda com trabalho. Uhum, Assim, às vezes eles convergem, né? Mas, sim. cara, gerar renda é uma coisa e trabalho tá mais ligado ao legado, É. sabe? Seu trabalho é o seu legado. Então, muitas vezes você consegue gerar renda com o seu trabalho e o seu legado, mas não é sempre, né? Seria o sonho, né? Mas pensem nessa coisa da autoral e da linha de um projeto pessoal como a parte do trabalho e do legado. Sim. E é legal de fazer isso em paralelo, entendeu? Enfim, eu entrei na fotografia porque eu quis, por amor, entendeu? Não foi pelo dinheiro. Se fosse pelo dinheiro, Mas provavelmente possível, eu não faria é isso. possível você fazer um trabalho autoral e ganhar dinheiro também, né? E tal. Então a Mas provocação talvez é essa, você façam tenha as que duas fazer coisas. um mix da commodity, Sim, né? tem que fazer. Tem que fazer. Não dá para fazer só. A não ser que você tenha um nome muito forte. Em algum momento é o sonho viver só do autoral, né? Aí é lindo, né? Vender 20 quadros por mês, enfim, caro. Ou faz um. Ou chega num ponto do Sebastião Salgado, assim, tem um patrocínio master, né? Mas ninguém quer passar pelo que ele passou também, né? Você quer ficar 15 anos dormindo em vila, em mato? Não. Não quer, né? Então, assim. O Steve McCurry, né? Cara, você quer passar pelo que o cara passou hoje? Ninguém quer. Entendeu? Não, mas isso é uma construção. Ele chegou aí depois de uma jornada muito longa, né, cara? A gente tem que. Ninguém chega do nada, né? Não. Hoje, no mundo que a gente tá, a gente Ainda sempre mais acha que é do nada, abundância ver de o imagem sucesso também. dos outros rápido. A abundância de imagem que a gente tem, de fotógrafos, né? Sim, A fotografia popularizou, né? 100%. Cara, É isso aí. Queria agradecer tinha dica, você falou que queria dar, você voltou Vamos, pensando nisso. depois que acabar aqui, Tá bom, tá vou bom. dar uma dica Beleza. off. Em off? Em off, não é gravado? Não, é gravado. Tá bom. No podcast. Entendi. Isso é Beleza. para uma área em especial que vai ter na plataforma. Não, fechado. Fechado. Eu fiquei pensando bastante sobre isso. Tamo junto, Tá cara. vindo aqui. Espero que a gente se veja bastante aí no futuro próximo. Vamos, vai ter bastante evento aqui esse ano, a gente vai acionar todo mundo. Maravilha. Obrigado. Show de bola. Obrigado.